Se cozinhar para mim, seus filhos terão um lar, disse o fazendeiro, sem revelar a herança que deixaria para ela. Maria Duarte olhou pela última vez para a pequena casa onde havia vivido com o marido e os filhos. As paredes simples guardavam lembranças que ela nunca conseguiria apagar, mas permanecer ali já não era uma escolha. Fazia 2 anos que o marido havia morrido depois de lutar contra uma doença grave. Desde aquele dia, tudo parecia mais difícil. As contas aumentavam, as oportunidades de trabalho desapareciam e cada mês terminava com uma nova preocupação. Aos 37 anos, Maria já não chorava todas as noites como antes, mas carregava uma tristeza que continuava presente em cada decisão. Mesmo assim, sempre encontrava forças quando olhava para Pedro, de 9 anos, e para Sofia, de 6. Eles eram um motivo para continuar seguindo em frente. Naquela manhã, antes mesmo do sol nascer completamente, ela colocou algumas roupas em 2 malas antigas, separou os poucos documentos que ainda possuía e contou o dinheiro que restava. As notas eram poucas. Sabia que se aquela viagem não desse certo, dificilmente teria outra oportunidade. Pedro percebeu o silêncio da mãe enquanto ela fechava a porta da casa. Aproximou-se devagar e perguntou se um dia voltariam. Maria sorriu para esconder o medo e respondeu apenas que, às vezes, era preciso sair para encontrar um lugar melhor. Sofia segurava um pequeno caderno de desenhos contra o peito. Era o único objeto do qual não aceitava se separar. Dentro dele estavam rabiscos feitos ao lado do pai quando ele ainda estava vivo. A menina não dizia muita coisa sobre isso, mas sempre dormia abraçada ao caderno. Os 3 começaram a caminhada até a rodoviária da cidade. Nenhum deles olhou para trás outra vez. Durante a viagem, Maria observava pela janela a paisagem mudar lentamente. As casas davam lugar às plantações, depois surgiam pequenas vilas e longas estradas de terra. Ela não conhecia o destino com detalhes, apenas ouvira falar que naquela região existiam fazendas grandes, onde ainda era possível conseguir trabalho em troca de moradia. Era uma esperança pequena, mas suficiente para fazê-la continuar. Pedro tentava distrair a irmã, inventando brincadeiras durante o caminho. Sofia ria de algumas histórias, mas logo voltava a desenhar em seu caderno. Maria fazia contas em silêncio, tentando descobrir quantos dias o dinheiro ainda seria suficiente para comprar comida. A resposta nunca era boa. Depois de muitas horas de viagem, precisaram trocar de ônibus. O segundo veículo era mais antigo, balançava bastante e seguia por uma estrada cheia de buracos. Quando finalmente chegaram ao pequeno povoado mais próximo do destino, já era fim de tarde. Maria perguntou a algumas pessoas onde poderia encontrar fazendas que estivessem contratando funcionários. Recebeu respostas diferentes, mas um senhor mais velho comentou que existia uma propriedade chamada Fazenda Santa Esperança. Contou que o dono era um homem conhecido por viver isolado desde a morte da esposa. Também disse que quase ninguém permanecia trabalhando ali por muito tempo, porque o fazendeiro era sério e falava pouco. Mesmo assim, Maria decidiu tentar. Ela não tinha outra opção. O caminho até a fazenda parecia interminável. A estrada de terra era cercada por árvores altas e antigas cercas de madeira. Em alguns pontos, era possível ver plantações abandonadas e pastos quase vazios. Pedro carregava uma das malas, enquanto Maria levava a outra. Sofia caminhava entre os dois, segurando firme a mão da mãe. Depois de quase 1 hora andando, finalmente surgiu diante deles um grande portão de madeira com o nome Santa Esperança, gravado em uma placa já desgastada pelo tempo. Maria respirou fundo antes de entrar. A propriedade era enorme. Mesmo sendo evidente que um dia aquele lugar havia sido muito bonito, o abandono podia ser visto por todos os lados. Algumas cercas estavam quebradas, o jardim da casa principal estava tomado pelo mato, e parte da pintura parecia antiga. Ainda assim, havia algo naquele lugar que transmitia uma sensação diferente, como se a fazenda estivesse apenas esperando alguém voltar a cuidar dela. Enquanto caminhavam pelo caminho principal, um funcionário apareceu dirigindo um pequeno trator. Ao perceber a presença da família, desligou o motor e perguntou quem eram. Maria explicou sua situação com sinceridade. Disse que precisava de trabalho e que faria qualquer serviço honesto para sustentar os filhos.
O homem olhou para as crianças, depois para Maria, e respondeu que levaria o recado ao patrão, mas avisou que ele dificilmente aceitava receber visitas sem aviso. Alguns minutos depois, surgiu um senhor de cabelos completamente brancos, postura firme e expressão séria. Era Anselmo Ferraz. Mesmo aos 78 anos, seus passos demonstravam segurança. Ele observou Maria e as crianças por alguns instantes sem dizer nada. Depois perguntou de onde vinham. Maria respondeu calmamente, contou sobre a morte do marido, explicou que perdera o emprego e que estava prestes a ficar sem casa. Em nenhum momento tentou despertar pena. Apenas falou a verdade. Anselmo continuou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos passaram por Pedro, que segurava a mala tentando parecer forte, e por Sofia, que escondia parte do rosto atrás da mãe. Então perguntou se Maria sabia cozinhar. Ela respondeu que sim, contando que havia trabalhado durante alguns anos em um pequeno restaurante antes de precisar abandonar o emprego para cuidar do marido doente. O fazendeiro fez apenas um leve movimento com a cabeça e disse que sua antiga cozinheira havia se aposentado poucos meses antes. Explicou que precisava de alguém para preparar as refeições e ajudar na organização da casa principal. Também informou que havia uma pequena casa desocupada perto da sede da fazenda, onde Maria poderia morar com os filhos. Em troca, receberia salário, moradia e alimentação. Maria demorou alguns segundos para acreditar no que estava ouvindo. Ela havia imaginado que precisaria insistir muito para conseguir uma oportunidade. Em vez disso, encontrara alguém disposto a ajudá-la logo no primeiro dia. Com os olhos cheios de emoção, agradeceu pela confiança. Anselmo respondeu apenas que trabalho sério sempre era bem-vindo e pediu que um funcionário mostrasse a casa para a família. O imóvel era simples, mas limpo. Tinha 2 quartos pequenos, uma cozinha modesta, um banheiro e uma varanda voltada para um pomar antigo. Para Maria, aquele lugar parecia um presente. Pedro entrou correndo para escolher onde colocaria sua cama. Sofia foi imediatamente até a janela do quarto e sorriu ao ver um enorme pé de manga no quintal. Maria caminhou pelos cômodos em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez existisse um futuro diferente para eles. Enquanto organizava as poucas roupas dentro de um armário antigo, ouviu os filhos conversando sobre como seria viver em uma fazenda. As perguntas eram muitas. Haveria cavalos? Poderiam ajudar nos animais? Existiria um rio por perto? Maria respondeu que ainda descobririam tudo aquilo juntos. Naquela noite, depois de preparar um jantar simples com os alimentos que recebeu da fazenda, colocou as crianças para dormir. Ficou alguns minutos observando os dois descansando em segurança. Depois, saiu para a varanda. O céu estava completamente estrelado. O silêncio era diferente daquele da cidade. Era um silêncio tranquilo, quebrado apenas pelos sons da natureza. Maria respirou fundo, fechou os olhos por alguns instantes e fez uma promessa para si mesma. Aproveitaria aquela oportunidade com todas as suas forças. Não importava quantas dificuldades ainda aparecessem. Ela faria de tudo para construir uma nova vida para Pedro e Sofia, sem imaginar que aquele lugar escondia muito mais do que uma chance de recomeçar. O primeiro dia de Maria na fazenda Santa Esperança começou antes mesmo do sol aparecer. Ela acordou ainda no escuro, preparou um café simples para Pedro e Sofia e deixou os dois organizados antes de seguir para a casa principal. Mesmo cansada da longa viagem do dia anterior, sentia uma mistura de ansiedade e gratidão. Sabia que aquela oportunidade podia mudar completamente a vida da família e não queria decepcionar Anselmo logo no início. Quando entrou na cozinha da sede da fazenda, percebeu que o ambiente era grande, mas parecia parado no tempo. Os armários eram antigos, muitos utensílios estavam guardados, sem uso havia bastante tempo, e quase tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. Maria respirou fundo, amarrou os cabelos e começou a organizar o espaço antes mesmo de preparar o café da manhã. Enquanto colocava cada coisa em seu lugar, teve a sensação de que aquela cozinha havia sido muito movimentada no passado, mas que perdera a alegria havia muitos anos. Pouco depois, uma senhora chamada Célia entrou para ajudá-la. Ela fazia a limpeza da casa principal 2 vezes por semana e ficou surpresa ao encontrar tudo tão organizado logo cedo. Com um sorriso discreto,
Elogiou o capricho de Maria e começou a mostrar onde estavam guardados os mantimentos e como funcionava a rotina da fazenda. Também contou que Anselmo era um homem de poucas palavras, mas sempre cumpria o que prometia. Disse ainda que, depois da morte da esposa, ele quase nunca recebia visitas e passava a maior parte do tempo andando sozinho pelos campos. Maria ouviu tudo com atenção e preferiu não fazer perguntas. Achava que conheceria aquele lugar aos poucos. Quando o café ficou pronto, Anselmo apareceu na cozinha. Sentou-se à mesa sem fazer comentários e experimentou o pão, os ovos e o café fresco preparados por Maria. Depois de alguns minutos, apenas levantou os olhos e disse que fazia muito tempo que não tomava um café tão bem preparado. Para qualquer outra pessoa, aquela frase poderia parecer simples, mas Maria percebeu que era um elogio sincero vindo de alguém que não costumava demonstrar sentimentos. Ela agradeceu com um sorriso e continuou trabalhando. Na pequena casa onde estavam morando, Pedro já havia terminado de ajudar Sofia a arrumar a cama. Os dois decidiram explorar um pouco os arredores antes de a mãe voltar. Caminharam devagar pelo quintal e descobriram um pomar cheio de árvores antigas. Havia mangueiras, goiabeiras, jabuticabeiras e um velho balanço preso em uma árvore que parecia não ser usado havia muito tempo. Sofia correu até ele e pediu que o irmão a empurrasse. As risadas da menina chamaram a atenção de um funcionário que passava com um carrinho de ferramentas. Ele sorriu ao ver as crianças brincando e comentou que fazia anos que não escutava aquele tipo de alegria naquele lugar. Pedro perguntou se havia cavalos na fazenda e o homem respondeu que sim, convidando o garoto para conhecer os animais quando terminasse o trabalho. A notícia deixou Pedro animado pelo resto da manhã. Enquanto isso, Maria seguia ocupada na cozinha. Preparou o almoço para Anselmo e para alguns funcionários que trabalhavam perto da sede. Diferente dos dias anteriores, quando cada um pegava seu prato e saía rapidamente, naquele dia alguns permaneceram conversando por mais tempo. O cheiro da comida havia despertado lembranças de tempos melhores. Célia comentou que a última vez que a casa ficou tão movimentada foi quando Dona Helena, esposa de Anselmo, ainda era viva. Maria ouviu o nome pela primeira vez. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, percebeu Anselmo passando pelo corredor. O fazendeiro escutara parte da conversa, mas não demonstrou incômodo. Apenas entrou na sala de jantar e fez sua refeição em silêncio. No período da tarde, Maria recebeu autorização para voltar mais cedo para casa e organizar as coisas da família. Quando chegou, encontrou Pedro completamente empolgado. O menino contou que conhecera os cavalos, ajudara um funcionário a levar água para alguns animais e aprendera os nomes de várias partes da fazenda. Sofia também queria falar ao mesmo tempo. Mostrou um desenho novo que havia feito. Nele, aparecia uma pequena casa, uma árvore enorme e 3 pessoas de mãos dadas. Maria percebeu que, pela primeira vez desde a morte do pai, a filha desenhara um lugar onde parecia feliz. Aquela imagem encheu seu coração de esperança. Os dias foram passando e a rotina começou a se tornar natural. Maria conquistava a confiança dos funcionários pela forma respeitosa como tratava todos. Nunca fazia distinção entre ninguém. Conversava com quem trabalhava na lavoura da mesma maneira que conversava com Anselmo. Aos poucos, o clima da fazenda começou a mudar. Os empregados passaram a permanecer mais tempo reunidos durante as refeições, comentavam assuntos do dia e até riam de pequenas histórias. Muitos perceberam que o patrão também parecia diferente. Embora continuasse reservado, já não fazia todas as refeições sozinho. Algumas vezes permanecia alguns minutos conversando com Maria sobre assuntos simples, como a produção da fazenda, o tempo ou as mudanças nas plantações. Pedro, por sua vez, começou a criar uma amizade inesperada com Anselmo. Tudo aconteceu de forma muito natural. Certa manhã, o menino encontrou o fazendeiro observando alguns cavalos perto do curral. Curioso, aproximou-se e perguntou o nome de um animal de pelagem escura que chamara sua atenção. Anselmo respondeu e começou a explicar como cada cavalo tinha um comportamento diferente. Pedro escutava tudo com enorme interesse. A conversa durou poucos minutos, mas se repetiu no dia seguinte e depois novamente. Em pouco tempo, o garoto passou a acompanhar Anselmo em pequenas caminhadas pela propriedade.
O fazendeiro mostrava antigas plantações, explicava como funcionava o cuidado com o solo e contava histórias de quando a fazenda produzia muito mais do que agora. Pedro fazia perguntas o tempo inteiro e Anselmo parecia gostar daquela curiosidade sincera. Sofia também encontrou seu próprio jeito de conquistar o velho fazendeiro. Quase todos os dias ela fazia um desenho diferente e insistia em entregá-lo para ele. No começo, Anselmo apenas agradecia e colocava os papéis sobre uma mesa do escritório. Mas, com o passar das semanas, começou a guardar cada desenho em uma pasta. Certa tarde, Sofia apareceu com um desenho da casa principal, cercada por flores coloridas. Quando entregou a folha, disse que imaginava a fazenda daquele jeito porque casas felizes tinham flores na frente. Anselmo olhou para o desenho por alguns segundos e permaneceu em silêncio. No dia seguinte, chamou 2 funcionários e pediu que limpassem os antigos jardins da entrada da sede. Também comprou novas mudas para replantar o espaço que estava abandonado havia anos. Os empregados estranharam aquela decisão, já que ele nunca demonstrara interesse em cuidar do jardim desde a morte da esposa. Maria percebeu a mudança sem precisar perguntar nada. Pequenos detalhes começaram a aparecer em toda a propriedade. As janelas da casa principal passaram a permanecer abertas durante o dia. A varanda voltou a ter cadeiras organizadas. Alguns cômodos que permaneciam fechados foram limpos e utilizados novamente. Até o velho relógio da sala, que estava parado fazia muito tempo, voltou a funcionar depois que Anselmo pediu para um relojoeiro da cidade consertá-lo. Aqueles gestos pareciam simples, mas mostravam que algo estava mudando dentro dele. Em uma tarde tranquila, enquanto preparava um bolo na cozinha, Maria viu Anselmo observando Pedro ensinar Sofia a andar de bicicleta no terreiro. O fazendeiro permaneceu alguns minutos parado olhando a cena. Depois entrou na cozinha e perguntou se as crianças estavam gostando da fazenda. Maria respondeu que fazia muito tempo que não via os dois tão felizes. Anselmo apenas fez um leve sorriso, quase imperceptível, e disse que crianças traziam vida para qualquer lugar. Foi a primeira vez que Maria viu o velho fazendeiro sorrir de verdade desde que chegou ali. Ela ainda não podia imaginar que aquele vínculo, construído aos poucos e sem interesse algum, mudaria completamente o destino de todos que viviam na Fazenda Santa Esperança. Os dias foram passando e a Fazenda Santa Esperança parecia finalmente respirar um pouco melhor. O jardim da casa principal já começava a ganhar novas cores. A cozinha voltava a ter movimento desde cedo, e os funcionários comentavam que fazia muito tempo que o lugar não parecia tão vivo. Maria continuava acordando antes do amanhecer para preparar o café, organizar a casa e cuidar de tudo com o mesmo carinho dos primeiros dias. Ela não fazia isso para impressionar ninguém. Apenas acreditava que, quando uma pessoa recebia uma oportunidade, precisava demonstrar gratidão com atitudes. Pedro e Sofia também já estavam completamente adaptados à nova rotina. O menino passava boa parte do tempo acompanhando Anselmo pelos campos, enquanto Sofia seguia espalhando seus desenhos pela casa principal. Até Célia brincava dizendo que, se continuasse daquele jeito, não existiria uma parede da fazenda sem um desenho da menina. Apesar do clima mais leve, algumas situações começaram a chamar a atenção de Maria. Tudo começou de forma discreta. Em uma manhã, um funcionário percebeu que uma cerca que havia sido consertada poucos dias antes estava completamente cortada. No início, todos imaginaram que algum animal maior pudesse ter provocado o estrago, mas bastou observar de perto para perceber que os cortes eram retos, feitos com alguma ferramenta. 2 peões passaram boa parte do dia refazendo a cerca, reclamando do trabalho perdido. Anselmo ouviu o relato, observou os cortes por alguns segundos e apenas pediu que reforçassem toda aquela parte da divisa da fazenda. Não comentou mais nada. 2 dias depois, surgiu outro problema. Algumas cabeças de gado desapareceram durante a madrugada. Os funcionários procuraram pelos animais durante horas, percorrendo boa parte da propriedade, mas não encontraram qualquer sinal. As porteiras continuavam fechadas, o que tornava o desaparecimento ainda mais estranho. Alguns acreditaram que alguém pudesse ter invadido a fazenda durante a noite. Outros disseram que talvez os animais tivessem rompido alguma cerca e seguido para outra propriedade.
Nenhuma hipótese parecia explicar completamente o que havia acontecido. Maria percebeu que Anselmo ficou pensativo durante o restante daquele dia. Mesmo sem dizer nada, era possível notar que ele estava tentando ligar os acontecimentos. Na semana seguinte, um novo problema apareceu. Dessa vez, um trator que era usado diariamente simplesmente não funcionou. O mecânico da fazenda desmontou parte do motor e encontrou peças retiradas de propósito. Aquilo não podia ter acontecido por desgaste natural. Alguém havia mexido na máquina durante a madrugada. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários. Alguns começaram a desconfiar de antigos empregados que haviam sido demitidos anos antes. Outros acreditavam que pessoas de fazendas vizinhas estivessem tentando causar prejuízo. Ninguém tinha provas de nada, apenas desconfianças. Maria observava todas aquelas conversas em silêncio. Não gostava de acusar ninguém sem ter certeza. Mesmo assim, passou a prestar mais atenção em tudo o que acontecia ao seu redor. Certa manhã, enquanto limpava o escritório da casa principal, ela percebeu que algumas gavetas estavam abertas. Não se lembrava de tê-las deixado daquele jeito no dia anterior. Resolveu organizar tudo novamente. Ao separar alguns papéis, percebeu que faltavam documentos relacionados às contas da fazenda. Pensou que talvez Anselmo os tivesse levado, mas resolveu perguntar para confirmar. Quando comentou sobre o assunto durante o almoço, o fazendeiro franziu a testa. Levantou imediatamente da mesa e foi até o escritório. Depois de alguns minutos procurando, voltou com uma expressão séria. Confirmou que realmente alguns documentos importantes haviam desaparecido. Eram registros antigos de terras, contratos de venda de gado e comprovantes de pagamentos. Nada daquilo fazia sentido para Maria. Quem entraria apenas para levar papéis? Naquela noite, ela demorou para conseguir dormir. Ficou olhando pela janela da pequena casa enquanto pensava em tudo que vinha acontecendo. A fazenda parecia tranquila durante o dia, mas alguma coisa mudava completamente quando escurecia. Na manhã seguinte, encontrou Célia na cozinha e perguntou se já haviam acontecido situações parecidas antes de sua chegada. A senhora respondeu que pequenos furtos sempre existiam em qualquer propriedade grande, mas nunca daquela forma. Contou que os problemas começaram a aparecer com mais frequência havia alguns meses. Primeiro desapareceram ferramentas, depois surgiram danos em equipamentos. Agora, as perdas estavam ficando cada vez maiores. Maria perguntou se Anselmo suspeitava de alguém. Célia respondeu apenas que ele nunca fazia acusações sem provas. Enquanto conversavam, 2 funcionários chegaram trazendo uma notícia ainda pior. Durante a madrugada, alguém havia soltado parte do rebanho de um dos pastos. Os animais correram em direções diferentes e levariam dias para serem reunidos novamente. Alguns ainda nem tinham sido encontrados. O prejuízo aumentava a cada semana. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Maria viu Anselmo perder a calma. Não gritou nem discutiu com ninguém, mas caminhava de um lado para o outro tentando entender como aquilo estava acontecendo sem que nenhum vigia percebesse qualquer movimento estranho. Naquela mesma tarde, ele reuniu todos os funcionários no galpão principal. Explicou que alguém estava prejudicando a fazenda de propósito e pediu que todos permanecessem atentos. Também avisou que ninguém deveria espalhar rumores ou fazer acusações sem provas. Disse que qualquer informação deveria chegar diretamente até ele. Os empregados concordaram, mas era evidente que o clima havia mudado. A confiança entre eles já não era a mesma. Alguns passaram a observar os próprios colegas com desconfiança. Pequenas conversas paravam quando outra pessoa se aproximava. Bastaram poucos dias para que surgissem comentários de que o responsável poderia ser alguém de dentro da própria fazenda. Maria não gostava daquele ambiente. Sabia que a desconfiança podia destruir uma equipe rapidamente. Sempre que podia, tentava conversar com os funcionários de maneira tranquila, lembrando que todos precisavam trabalhar unidos até descobrirem a verdade. Enquanto isso, Pedro continuava acompanhando Anselmo em suas caminhadas. Em uma dessas tardes, o menino percebeu algo diferente. Alguns trechos das cercas que haviam sido consertados recentemente estavam novamente danificados. Ele perguntou ao fazendeiro se aquilo acontecia sempre. Anselmo olhou para os cortes na madeira e respondeu que não. Depois ficou alguns segundos em silêncio,
e comentou que alguém estava gastando muito esforço para fazer a fazenda parecer abandonada. Pedro não entendeu completamente o significado daquela frase, mas guardou as palavras na memória. Na volta para casa, contou tudo para a mãe. Maria começou a perceber um detalhe que antes havia passado despercebido. Os prejuízos nunca atingiam apenas uma área da propriedade. Sempre pareciam acontecer de maneira organizada, como se alguém estivesse planejando causar dificuldades em vários setores ao mesmo tempo. Era um tipo de problema que fazia qualquer fazenda perder valor rapidamente. Ela não comentou essa impressão com ninguém além de Anselmo. Quando ouviu sua observação, o fazendeiro permaneceu alguns instantes olhando pela janela do escritório. Depois, respondeu apenas que também vinha pensando exatamente na mesma coisa. Naquela noite, um vento forte começou a soprar sobre a propriedade. As árvores balançavam sem parar e o céu permanecia completamente escuro. Maria levantou para fechar melhor as janelas da pequena casa. Enquanto fazia isso, teve a impressão de enxergar uma luz distante se movendo perto dos galpões. Pensou que talvez fosse algum funcionário verificando os animais por causa do vento e voltou para o quarto sem imaginar que, naquele mesmo instante, alguém caminhava escondido pela fazenda preparando mais uma ação que colocaria todos em alerta e daria início a uma sequência de acontecimentos muito mais perigosos do que qualquer um deles poderia imaginar. Na manhã seguinte, à noite de vento forte, Maria acordou mais cedo do que de costume. A imagem daquela luz se movendo perto dos galpões continuava em sua cabeça. Ela tentou convencer a si mesma de que devia ter sido apenas um dos funcionários fazendo alguma ronda, mas no fundo sentia que havia algo errado. Depois de preparar o café para Pedro e Sofia, seguiu para a cozinha da casa principal. O ambiente ainda estava silencioso quando Célia chegou, trazendo uma expressão preocupada. Antes mesmo de dizer bom dia, contou que mais um problema havia acontecido durante a madrugada. Alguém havia aberto uma das porteiras dos fundos da fazenda e vários animais tinham escapado para uma área de mata. Os peões já estavam tentando reunir o rebanho, mas parte dele ainda não havia sido encontrada. Maria suspirou discretamente. Aquilo confirmava que os acontecimentos não eram simples coincidências. Enquanto preparava o café da manhã, ouviu alguns funcionários comentando que nunca tinham visto tantos prejuízos em tão pouco tempo. Alguns culpavam antigos empregados demitidos. Outros diziam que pessoas de fazendas vizinhas poderiam estar tentando enfraquecer Santa Esperança. As opiniões eram muitas, mas ninguém tinha qualquer prova. Anselmo entrou na cozinha alguns minutos depois. Sentou-se à mesa, tomou seu café em silêncio e saiu logo em seguida para acompanhar os homens que procuravam os animais. Seu rosto demonstrava preocupação, mas ele continuava mantendo a calma diante dos funcionários. Maria admirava aquela postura. Sabia que um patrão desesperado acabava espalhando medo para todos ao redor. No meio da manhã, um carro preto levantando poeira pela estrada chamou a atenção de quem trabalhava perto da sede. Pedro estava ajudando um funcionário a limpar alguns arreios quando viu o veículo se aproximar. O menino nunca tinha visto aquele automóvel na fazenda. O carro parou diante da casa principal e dele desceu um homem bem vestido, usando botas novas, camisa cara e um relógio chamativo. Parecia ter pouco mais de 40 anos. Antes mesmo que alguém o anunciasse, entrou na varanda da casa como se fosse dono do lugar. Maria observava tudo pela janela da cozinha. Percebeu que Anselmo saiu do escritório imediatamente ao ouvir o barulho do carro. Os dois ficaram frente a frente por alguns segundos, sem trocar uma única palavra. O silêncio dizia muito mais do que qualquer discussão. Foi Célia quem se aproximou de Maria e falou em voz baixa que aquele era Otávio, o único sobrinho de Anselmo. Segundo ela, fazia meses que ele não aparecia na fazenda. Maria enxugou as mãos no pano de prato e continuou observando discretamente. Logo percebeu que a visita estava longe de ser amigável. Otávio abriu um sorriso que parecia mais uma obrigação do que um gesto verdadeiro. Cumprimentou o tio rapidamente e começou a perguntar sobre a fazenda. Queria saber como andavam as contas, se o rebanho continuava diminuindo e quanto dinheiro ainda seria necessário para manter a propriedade funcionando. Maria estranhou aquelas perguntas. Pareciam mais uma conversa de negócios do que uma visita entre familiares. Anselmo respondeu de forma curta, sem dar muitos detalhes. Isso parecia irritar ainda mais o sobrinho.
Pouco depois, os dois entraram no escritório. Enquanto servia café, Maria não conseguiu evitar ouvir parte da conversa. Otávio insistia que manter aquela fazenda era um erro. Dizia que os prejuízos aumentavam a cada mês e que o melhor caminho seria vender tudo antes que a situação piorasse. Comentava que conhecia empresários interessados nas terras e que ainda seria possível conseguir um bom valor pela propriedade. Anselmo escutava tudo em silêncio, até responder que aquela decisão não estava em discussão. Disse apenas que a fazenda continuaria sendo sua enquanto estivesse vivo. A resposta fez o clima ficar ainda mais pesado. Otávio respirou fundo e tentou mudar de estratégia. Passou a falar sobre a idade do tio, afirmando que ele já não tinha disposição para administrar uma propriedade daquele tamanho. Ofereceu ajuda para cuidar dos negócios e sugeriu assumir parte da administração. Anselmo recusou novamente. Explicou que sempre administrara a fazenda sozinho e continuaria fazendo isso. Maria entrou no escritório levando a bandeja de café justamente nesse momento. Assim que colocou as xícaras sobre a mesa, percebeu que Otávio a observava pela primeira vez. O olhar dele percorreu Maria dos pés à cabeça antes de perguntar quem ela era. Sem alterar a voz, ela respondeu que trabalhava na cozinha da fazenda. Otávio sorriu de forma discreta, mas havia algo de arrogante naquele sorriso. Perguntou havia quanto tempo ela estava ali. Quando soube que fazia quase 1 ano, comentou que era surpreendente ver alguém permanecer tanto tempo trabalhando naquela propriedade. Depois olhou para o tio e perguntou se agora ele também costumava contratar pessoas desconhecidas para morar na fazenda. A pergunta soou como uma crítica. Maria preferiu não responder. Anselmo foi quem encerrou o assunto dizendo que suas decisões não precisavam da aprovação de ninguém. O sobrinho mudou de assunto, mas ficou evidente que não gostara da resposta. Durante o almoço, Otávio permaneceu na casa principal. Conversou com alguns funcionários apenas o suficiente para parecer educado, mas sempre fazia comentários negativos sobre a situação da fazenda. Dizia que a propriedade estava envelhecida, que os custos eram altos e que qualquer pessoa inteligente venderia aquelas terras antes que perdessem ainda mais valor. Alguns empregados escutavam em silêncio. Outros apenas balançavam a cabeça sem responder. Maria percebeu que aqueles comentários deixavam muitos trabalhadores inseguros. Alguns começaram até a comentar entre si que talvez realmente fosse impossível recuperar Santa Esperança. Depois do almoço, Pedro saiu para caminhar com Anselmo até um dos pastos mais distantes. O menino percebeu que o fazendeiro estava mais quieto do que o normal. Depois de algum tempo, perguntou se Otávio sempre falava daquele jeito. Anselmo demorou alguns segundos para responder. Disse apenas que o sobrinho sempre enxergava dinheiro antes das pessoas. Explicou que desde jovem, Otávio acreditava que qualquer problema podia ser resolvido vendendo alguma coisa. Pedro ficou pensativo. Mesmo sendo criança, conseguiu perceber que existia uma grande distância entre os dois. Quando voltaram para a sede, encontraram Otávio conversando com 2 homens desconhecidos perto do carro. Assim que percebeu a chegada do tio, ele dispensou os visitantes rapidamente. Disse que eram conhecidos da cidade que haviam passado para dar um cumprimento. A explicação pareceu pouco convincente. Maria, que observava tudo da varanda, também estranhou aquela conversa apressada. Antes de ir embora, Otávio voltou a insistir para que Anselmo pensasse melhor sobre a venda da fazenda. Disse que ainda encontraria uma proposta impossível de recusar. O fazendeiro respondeu apenas que algumas coisas não estavam à venda, independentemente do valor oferecido. O sobrinho entrou no carro sem esconder a irritação. O veículo desapareceu levantando uma longa nuvem de poeira pela estrada. Depois que o silêncio voltou a tomar conta da fazenda, Maria percebeu que Anselmo continuava parado olhando para o caminho por onde o carro havia sumido. Ela se aproximou devagar e perguntou se estava tudo bem. O fazendeiro respondeu apenas que algumas pessoas passavam a vida inteira sem entender o verdadeiro valor das coisas. Não explicou mais nada. Naquela noite, enquanto Maria organizava a cozinha antes de voltar para casa, encontrou Anselmo sozinho na varanda. Pela primeira vez desde que chegou à fazenda, viu o velho fazendeiro demonstrar um cansaço que não era físico. Parecia carregar uma preocupação muito maior do que os prejuízos recentes. Ela teve vontade de perguntar se Otávio tinha alguma ligação com tudo o que vinha acontecendo,
mas preferiu guardar a dúvida para si. Ainda não existia nenhuma prova, apenas uma sensação difícil de explicar. Enquanto caminhava de volta para a pequena casa onde Pedro e Sofia já a esperavam, Maria não imaginava que aquela visita marcaria o começo de um conflito muito mais perigoso, porque dali em diante, Otávio deixaria de esconder o interesse pelas terras e passaria a agir de maneira cada vez mais ousada para alcançar aquilo que acreditava ser seu por direito. Depois da visita de Otávio, a rotina da Fazenda Santa Esperança continuou, mas ninguém conseguia dizer que tudo estava normal. O carro dele já havia desaparecido pela estrada fazia dias, porém a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer permanecia no ar. Maria tentava não demonstrar preocupação na frente de Pedro e Sofia. Continuava preparando as refeições, organizando a casa principal e cuidando de tudo com o mesmo capricho de sempre. Mas agora observava detalhes que antes passavam despercebidos. Sempre que saía da cozinha para buscar algum ingrediente no depósito, olhava ao redor. Quando fechava as portas da casa principal no fim da tarde, conferia 2 vezes as janelas e as fechaduras. Não era medo. Era apenas uma atenção maior depois de tantos acontecimentos estranhos. Anselmo também parecia mais atento. Continuava fazendo suas caminhadas pelos campos com Pedro, mas passou a mudar os caminhos sem avisar ninguém. Em alguns dias, visitava os currais. Em outros, seguia até os pastos mais distantes. Às vezes, passava pelos galpões onde eram guardadas máquinas e ferramentas. Pedro achava que o fazendeiro apenas queria mostrar lugares diferentes da propriedade, sem imaginar que ele observava tudo em busca de sinais de novas sabotagens. O menino gostava daqueles passeios porque aprendia coisas novas a cada dia. Anselmo ensinava como reconhecer pegadas de animais, como identificar cercas que precisavam de manutenção e como perceber quando uma plantação começava a apresentar problemas. Pedro prestava atenção em tudo. Gostava de ouvir as histórias do velho fazendeiro e admirava a calma com que ele explicava cada detalhe. Em uma manhã de céu limpo, depois de terminarem uma vistoria perto do riacho que atravessava parte da fazenda, Anselmo recebeu um chamado pelo rádio de um funcionário. Um bezerro havia se machucado próximo ao curral. O fazendeiro pediu que Pedro o esperasse perto de um velho galpão enquanto iria verificar o animal. Disse que voltaria em poucos minutos. Pedro concordou e ficou observando alguns passarinhos pousados na cerca. Depois de alguns instantes, ouviu o som de um motor ao longe. Curioso, caminhou devagar até um pequeno morro de onde era possível enxergar parte da estrada lateral da fazenda. Um carro preto estacionava perto de um trecho cercado por árvores altas. O menino reconheceu imediatamente o veículo. Era o mesmo carro que Otávio dirigia. Estranhou porque aquela entrada ficava longe da sede e não era usada para visitas. Em vez de seguir para a casa principal, Otávio desceu sozinho e caminhou alguns metros até encontrar outro homem que já o esperava. Pedro ficou escondido atrás de uma árvore. Não pretendia espionar ninguém. Apenas teve medo de ser visto e acabou permanecendo em silêncio. O outro homem usava roupas sociais. Segurava uma pasta de couro e parecia observar a fazenda com bastante atenção. Os dois começaram a conversar. O vento levava parte das palavras, mas Pedro conseguiu ouvir algumas frases. Otávio apontava para diferentes áreas da propriedade enquanto dizia que o lugar estava se desvalorizando rapidamente. Comentava que o tio era teimoso e que logo seria obrigado a vender tudo. O homem da pasta perguntou se ele tinha certeza disso. Otávio respondeu com um sorriso confiante que bastava esperar mais um pouco. Disse que, com tantos prejuízos seguidos, ninguém conseguiria manter aquela fazenda funcionando por muito tempo. Pedro franziu a testa sem entender completamente o significado da conversa. Então ouviu uma frase que fez seu coração acelerar. Otávio disse que os problemas estavam funcionando exatamente como planejado e que logo o velho não teria outra saída além de aceitar qualquer proposta de compra. O empresário sorriu e respondeu que, quando isso acontecesse, as terras seriam adquiridas por um valor muito abaixo do que realmente valiam. Os dois apertaram as mãos como se estivessem fechando um acordo importante. Pedro sentiu um frio na barriga. Mesmo sendo criança, percebeu que aquilo não era uma conversa comum. Lembrou imediatamente das cercas cortadas, dos animais desaparecidos, das máquinas danificadas e dos documentos que haviam sumido do escritório. Pela primeira vez, todas aquelas situações pareciam fazer sentido.
O menino permaneceu imóvel até os dois entrarem novamente no carro e seguirem por caminhos diferentes. Somente depois que o silêncio voltou, ele correu na direção onde Anselmo havia ido. Encontrou o fazendeiro terminando de cuidar do bezerro machucado. Quase sem conseguir respirar direito, contou que havia visto Otávio conversando escondido com um homem estranho perto da estrada lateral. Disse que ouvira o sobrinho falar sobre fazer a fazenda perder valor para obrigar o tio a vender as terras. Anselmo ouviu tudo sem interromper. Seu rosto permaneceu sério do começo ao fim. Quando Pedro terminou de contar o que presenciara, o fazendeiro colocou a mão sobre o ombro do garoto e pediu que não comentasse aquilo com mais ninguém até conversar com Maria. O menino percebeu que Anselmo não parecia surpreso. Parecia apenas confirmar algo que já vinha desconfiando havia muito tempo. No fim da tarde, Maria voltou para casa depois de terminar o trabalho na cozinha. Encontrou Pedro sentado na varanda esperando por ela. Assim que a mãe chegou, ele pediu que conversassem em particular. Sofia estava desenhando no quintal e não prestou atenção na conversa. Pedro contou tudo exatamente como havia acontecido. Repetiu as frases que conseguira ouvir e descreveu o empresário com o máximo de detalhes que lembrava. Maria escutou em silêncio. Quanto mais o filho falava, mais ela percebia que os prejuízos da fazenda dificilmente eram obra do acaso. Ela respirou fundo e perguntou se tinha certeza do que ouvira. Pedro respondeu que sim. Disse que nunca esqueceria aquelas palavras porque ficou com medo do que poderiam significar. Maria acreditava no filho. Conhecia Pedro o suficiente para saber que ele não inventaria uma história daquele tamanho. Mesmo assim, sabia que uma acusação tão grave precisava ser tratada com muito cuidado. Na manhã seguinte, logo depois do café, pediu para conversar com Anselmo em particular. Os dois foram até a varanda da casa principal. Maria repetiu tudo o que Pedro havia contado. Esperava encontrar surpresa no rosto do fazendeiro, mas viu apenas um longo silêncio. Depois de alguns instantes, Anselmo caminhou até o jardim recém-reformado, olhou para as flores que Sofia tanto gostava e respirou profundamente. Só então respondeu que já desconfiava havia algum tempo de que as sabotagens não eram feitas por pessoas comuns interessadas em roubar animais ou ferramentas. Disse que tudo parecia planejado para fazer a fazenda perder valor diante de possíveis compradores. Maria perguntou por que ele nunca comentara essa suspeita. O fazendeiro explicou que desconfiar era diferente de provar. Enquanto não tivesse evidências concretas, qualquer acusação seria apenas uma palavra contra outra. Além disso, Otávio era seu único sobrinho. Por mais difícil que fosse admitir, precisava ter certeza antes de tomar qualquer atitude. Maria compreendeu a situação, mas sentia que o perigo aumentava a cada dia. Se realmente existia um plano para destruir financeiramente a fazenda, novas ações aconteceriam em breve. Ela perguntou se deveria avisar os funcionários para redobrarem a atenção. Anselmo respondeu que sim, mas sem mencionar o nome de ninguém. Não queria criar uma guerra de desconfianças dentro da propriedade. Naquela mesma tarde, alguns peões passaram a fazer rondas em horários diferentes. As porteiras começaram a ser trancadas com mais cuidado, e os depósitos foram mantidos fechados o tempo todo. Mesmo assim, Maria tinha a impressão de que alguém continuava observando todos os movimentos da fazenda de longe. Ao anoitecer, enquanto fechava as janelas da cozinha, ela olhou em direção à estrada principal. Não havia nenhum carro por perto, nenhuma pessoa caminhando e nenhum sinal de movimento. Ainda assim, um pensamento não saía de sua cabeça. Se Pedro tinha descoberto apenas uma pequena parte daquele plano sem querer, o restante da verdade provavelmente era muito maior do que qualquer um deles conseguia imaginar naquele momento. Depois da conversa entre Maria e Anselmo, os dois passaram a enxergar a fazenda de um jeito diferente. Antes, cada cerca cortada, cada animal desaparecido e cada prejuízo pareciam acontecimentos separados. Agora, tudo começava a formar um desenho muito mais claro. Alguém estava tentando enfraquecer a fazenda Santa Esperança aos poucos, fazendo parecer que o lugar já não tinha futuro. Mesmo assim, Anselmo continuou agindo com calma. Ele sabia que qualquer atitude tomada sem provas poderia acabar ajudando justamente quem estava por trás de tudo. Maria também entendeu que precisava manter a rotina como sempre fazia. Não queria que Pedro, Sofia
ou os funcionários percebessem o tamanho da preocupação que ela carregava naquele momento. Nos dias seguintes, ela continuou preparando as refeições, organizando a casa principal e cuidando do velho fazendeiro como fazia desde que chegara. Mas agora observava o comportamento de todos com muito mais atenção. Certo dia, depois do almoço, Anselmo pediu que Maria o acompanhasse até uma parte da propriedade onde ela nunca havia ido. Eles caminharam por um caminho estreito cercado por árvores antigas. O lugar era silencioso e quase não recebia a visita de funcionários. Pedro queria ir junto, mas Anselmo explicou que precisava conversar sozinho com Maria sobre um assunto importante. O menino respeitou a decisão e ficou brincando com Sofia perto do pomar. Durante a caminhada, nenhum dos dois falou muita coisa. O fazendeiro parecia escolher cuidadosamente o que diria. Depois de alguns minutos, chegaram a uma pequena área cercada por pedras e vegetação. Havia uma nascente de água cristalina brotando do chão. A água seguia por um pequeno curso até desaparecer entre as árvores. Maria ficou encantada com a beleza daquele lugar. Nunca imaginou que existisse uma nascente escondida dentro da fazenda. Ela se aproximou devagar, abaixou-se e molhou as mãos na água gelada. Anselmo permaneceu em silêncio observando a cena. Depois respirou fundo e disse que aquele era o maior segredo da fazenda Santa Esperança. Maria levantou os olhos sem entender completamente. O fazendeiro explicou que aquela não era uma nascente comum. Muitos anos antes, estudos feitos por especialistas mostraram que sob parte daquelas terras existia uma enorme reserva de água mineral de excelente qualidade. Segundo os técnicos, aquela reserva valia uma fortuna. Empresas chegaram a oferecer muito dinheiro para explorar a água e transformar o lugar em um grande negócio. Maria ficou surpresa. Nunca imaginaria que uma riqueza daquele tamanho estivesse escondida justamente ali. Então perguntou por que Anselmo nunca aceitara nenhuma proposta. O velho fazendeiro caminhou lentamente até a beira da nascente. Ficou alguns segundos olhando a água correr antes de responder. Contou que, muitos anos atrás, quando sua esposa Helena ainda era viva, os dois costumavam visitar aquele lugar quase todas as semanas. Ela dizia que aquela água era um presente da natureza e que jamais deveria ser usada apenas para enriquecer alguém. Helena acreditava que a nascente era importante porque abastecia pequenas propriedades da região e ajudava muitas famílias que dependiam daquela água todos os dias. Pouco antes de morrer, ela pediu que Anselmo nunca permitisse que aquele lugar fosse destruído por interesses financeiros. Ele prometeu que faria isso enquanto estivesse vivo. Maria ouviu tudo em silêncio. Finalmente começou a entender por que Anselmo recusava tantas propostas para vender a fazenda. Não era apenas apego às terras onde vivera durante tantos anos. Havia uma promessa feita à pessoa que mais amara na vida, e ele levava essa promessa muito a sério. O fazendeiro então voltou a falar sobre Otávio. Disse que o sobrinho conhecia apenas parte daquela história. Sabia da existência da reserva de água, mas nunca aceitara a decisão do tio de mantê-la preservada. Durante anos, insistiu para que explorassem comercialmente a nascente. Sempre dizia que seria possível ganhar milhões sem causar grandes mudanças na região. Anselmo nunca concordou. Com o passar do tempo, as discussões entre os dois ficaram cada vez mais frequentes, até que praticamente deixaram de se falar. Maria perguntou se o empresário que Pedro vira conversando com Otávio poderia estar interessado justamente naquela reserva. Anselmo respondeu que acreditava exatamente nisso. Explicou que uma fazenda comum já possuía grande valor, mas uma propriedade com uma reserva de água mineral daquele tamanho despertava o interesse de muita gente. Se alguém conseguisse comprar aquelas terras por um preço baixo, teria um lucro enorme no futuro. Maria sentiu um aperto no peito. Agora tudo fazia sentido. As sabotagens não estavam acontecendo apenas para causar prejuízos. O verdadeiro objetivo era fazer parecer que a fazenda estava falida, obrigando Anselmo a aceitar uma venda por desespero. Ela perguntou por que ele nunca contara esse segredo antes. O fazendeiro respondeu que quanto menos pessoas soubessem, menor seria o risco de alguém tentar explorar a nascente de maneira irresponsável. Disse ainda que nem mesmo muitos funcionários conheciam toda a verdade. Apenas algumas pessoas de extrema confiança sabiam da existência da reserva.
Enquanto conversavam, o som da água correndo tornava o lugar ainda mais silencioso. Maria olhou novamente para a nascente e imaginou quantas pessoas dependiam daquela água sem sequer conhecer a história por trás dela. Anselmo então fez outra revelação. Contou que, durante os últimos meses, havia recebido novas propostas de compra da fazenda. Todas vinham por meio de representantes diferentes, mas ele tinha certeza de que existia um mesmo grupo interessado nas terras. As ofertas aumentavam justamente depois de cada novo prejuízo causado pelas sabotagens. Aquilo reforçava ainda mais suas suspeitas. Maria perguntou se ele pretendia denunciar Otávio à polícia. Anselmo respondeu que ainda não. Explicou que precisava de provas concretas. Se fizesse uma acusação sem documentos ou testemunhas, o sobrinho poderia se passar por vítima e dificultar ainda mais a situação. Era necessário esperar o momento certo. Maria concordou, embora sentisse uma grande preocupação. Antes de voltarem para a sede da fazenda, Anselmo pediu que ela guardasse aquele segredo. Disse que Pedro era um menino inteligente e Sofia era muito esperta, mas ainda eram crianças. Quanto menos soubessem sobre a reserva de água, mais protegidos estariam. Maria prometeu que não comentaria o assunto com ninguém. Os dois iniciaram a caminhada de volta em silêncio. Quando chegaram perto da casa principal, encontraram Pedro ensinando Sofia a subir em um pequeno cavalo manso com a ajuda de um funcionário. As risadas das crianças fizeram Anselmo parar por alguns segundos. Ele observou a cena com um sorriso discreto no rosto. Maria percebeu aquele sorriso e compreendeu que, apesar de todas as preocupações, aqueles momentos simples ainda davam forças ao velho fazendeiro. Durante o jantar daquela noite, o ambiente parecia tranquilo. Sofia mostrou mais um desenho feito por ela. Dessa vez, desenhara um riacho cercado por árvores, sem imaginar que o lugar realmente existia dentro da fazenda. Anselmo olhou para o desenho por alguns segundos e perguntou onde ela havia imaginado aquele cenário. A menina respondeu que sonhara com um lugar cheio de água limpa e árvores grandes. O fazendeiro sorriu novamente, mas não disse nada. Depois do jantar, Maria levou as crianças para casa. Enquanto colocava os dois para dormir, ficou pensando em tudo que havia descoberto naquele dia. Agora entendia que a fazenda Santa Esperança escondia uma riqueza muito maior do que qualquer plantação ou rebanho. Também entendia que Otávio não desistiria facilmente de colocar as mãos naquele patrimônio. O que ela ainda não sabia era até onde ele seria capaz de ir para conseguir aquilo que desejava, e quantas pessoas poderiam ser colocadas em risco antes que toda a verdade finalmente viesse à tona. Depois daquele dia em que Anselmo revelou a Maria o segredo da nascente, a vida na fazenda Santa Esperança continuou. Mas havia uma tensão que ninguém conseguia esconder completamente. Maria fazia o possível para agir como se nada tivesse mudado. Preparava o café logo cedo, organizava a cozinha, conversava com os funcionários e voltava para casa no fim do dia com o mesmo sorriso de sempre, para não preocupar Pedro e Sofia. Por dentro, porém, ela sabia que qualquer novo problema podia fazer parte do plano de alguém que estava disposto a tudo para colocar as mãos naquelas terras. Anselmo também passou a tomar alguns cuidados sem chamar atenção. Em vez de fazer rondas sempre nos mesmos horários, começou a variar sua rotina. Às vezes saía antes do amanhecer para verificar os currais. Em outras ocasiões, caminhava sozinho pelos limites da fazenda no fim da tarde. Os funcionários percebiam que ele estava mais atento, mas ninguém imaginava o verdadeiro motivo. Apenas comentavam que o patrão parecia preocupado com os prejuízos recentes. Durante alguns dias tudo permaneceu tranquilo. Nenhuma cerca apareceu cortada, nenhum animal desapareceu e nenhum equipamento foi danificado. Essa calma inesperada fez alguns empregados acreditarem que o problema finalmente havia terminado. Célia chegou a comentar com Maria que talvez quem estivesse causando tantos prejuízos tivesse desistido depois que as rondas aumentaram. Maria ouviu aquilo, mas não conseguiu compartilhar do mesmo otimismo. Sua experiência dizia que um silêncio repentino podia esconder algo ainda maior. Ela estava certa. Em uma manhã de segunda-feira, um dos peões chegou correndo até a sede da fazenda chamando por Anselmo. Parte da plantação de milho havia sido destruída durante a madrugada. Quando todos chegaram ao local, encontraram várias fileiras completamente amassadas.
À primeira vista, parecia que uma manada de animais havia invadido a área. Mas bastou observar melhor para perceber que os estragos estavam concentrados em pontos específicos, como se alguém tivesse planejado exatamente onde causar mais prejuízo. Anselmo caminhou devagar entre as plantas quebradas. Abaixou-se, pegou um pedaço de madeira caído no chão e encontrou marcas recentes de ferramentas próximas à cerca. Não havia dúvidas de que aquilo fora provocado por alguém. Os funcionários passaram o restante do dia tentando recuperar o que ainda era possível salvar. Maria preparou o almoço para todos e percebeu que quase ninguém tinha vontade de conversar. O clima era de desânimo. Muitos começavam a acreditar que a fazenda realmente estava entrando em uma fase sem solução. 2 dias depois, aconteceu outro problema. O depósito onde eram guardadas rações apareceu com a porta arrombada. Algumas sacas haviam desaparecido e outras estavam rasgadas no chão. Mais uma vez o prejuízo era grande. Alguns trabalhadores começaram a fazer comentários de que talvez fosse melhor procurar emprego em outro lugar antes que a situação piorasse. Um deles dizia que ouvira rumores na cidade de que a fazenda logo seria vendida. Outro afirmava que um empresário muito rico já estava negociando as terras. As conversas se espalhavam rapidamente e deixavam todos ainda mais inseguros. Maria percebeu que aqueles boatos pareciam surgir exatamente depois de cada nova sabotagem. Era como se alguém estivesse alimentando o medo dos funcionários de propósito. Naquela tarde, ela comentou essa impressão com Anselmo. O fazendeiro concordou. Disse que quem desejava comprar a propriedade precisava fazer todos acreditarem que Santa Esperança já não tinha futuro. Assim, qualquer proposta de venda pareceria uma solução, e não uma derrota. Mesmo mantendo a calma, Anselmo começou a sentir o peso de tudo aquilo. Pela primeira vez desde que Maria chegara, ela percebeu o velho fazendeiro sentado sozinho na varanda por um longo tempo, sem olhar documentos ou conversar com ninguém. Apenas observava os campos em silêncio. Ela levou uma xícara de café até ele e perguntou se precisava de alguma coisa. Anselmo agradeceu e respondeu que estava tentando entender como alguém podia gastar tanta energia destruindo um lugar onde tantas famílias tiravam o sustento. Maria não encontrou resposta. Apenas permaneceu alguns minutos ao lado dele, olhando a fazenda. Enquanto isso, Pedro continuava acompanhando o fazendeiro sempre que podia. O menino percebeu que Anselmo já não contava tantas histórias durante as caminhadas. Mesmo assim, fazia questão de estar ao lado dele. Em uma dessas voltas pela propriedade, encontraram um grupo de funcionários discutindo perto do galpão das máquinas. Um deles acusava outro de ter deixado ferramentas espalhadas. O outro respondia dizendo que alguém estava tentando colocá-los uns contra os outros. A discussão só terminou quando Anselmo chegou e pediu que todos voltassem ao trabalho. Depois que os homens saíram, o fazendeiro comentou com Pedro que aquele era exatamente o resultado que quem fazia as sabotagens desejava. Não bastava causar prejuízo financeiro. Também queriam destruir a confiança entre as pessoas. Pedro ficou pensativo durante o restante da caminhada. Na pequena casa onde moravam, Sofia também começou a perceber que havia algo diferente. Certa noite perguntou por que a mãe parecia tão cansada ultimamente. Maria sorriu e respondeu que apenas estava trabalhando bastante. Sofia acreditou, mas abraçou a mãe com força antes de dormir, como fazia quando sentia que ela precisava de carinho. Aquele gesto simples fez Maria lembrar por que continuava lutando todos os dias. Ela sabia que precisava proteger os filhos e também a oportunidade que Anselmo havia dado à família. Na semana seguinte, outro golpe atingiu a fazenda. Alguns documentos relacionados à venda de gado desapareceram novamente do escritório. Dessa vez, porém, uma janela dos fundos apresentava sinais claros de arrombamento. Os papéis levados eram justamente aqueles que comprovavam parte da produção do último ano. Maria começou a perceber que quem invadia o escritório sabia exatamente o que procurava. Não era um ladrão comum. Era alguém interessado em enfraquecer a administração da fazenda. Anselmo decidiu reforçar a segurança da casa principal. Mandou trocar fechaduras, instalar novas trancas e pediu que 2 funcionários de confiança fizessem rondas durante a madrugada. Mesmo assim, evitou chamar a polícia. Maria perguntou novamente se não era hora de denunciar tudo. O fazendeiro respondeu que ainda faltava a prova principal. Sem ela,
Otávio negaria qualquer envolvimento e continuaria agindo da mesma forma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Otávio seguia espalhando comentários discretos sobre a situação da Fazenda Santa Esperança. Em encontros com comerciantes e conhecidos, dizia que o tio estava velho demais para administrar as terras e que em breve aceitaria vendê-las. Nunca admitia qualquer participação nos prejuízos. Pelo contrário, fingia preocupação e dizia lamentar o estado da propriedade. Essas conversas acabavam chegando aos ouvidos de funcionários da fazenda, aumentando ainda mais a insegurança. Alguns trabalhadores realmente começaram a pedir demissão. Diziam que tinham recebido propostas em outras propriedades e preferiam sair antes que tudo acabasse. Cada saída representava mais dificuldades para Anselmo, que precisava redistribuir tarefas entre quem permanecia. Maria passou a ajudá-lo também na organização das contas e dos estoques, tentando diminuir os impactos da falta de pessoal. Ela fazia isso sem reclamar, mesmo sabendo que suas responsabilidades aumentavam a cada semana. Certo fim de tarde, enquanto caminhava pelo quintal da pequena casa, Pedro comentou com a mãe que nunca tinha visto Anselmo tão calado. Maria respondeu que ele carregava muitas preocupações, mas que continuava sendo um homem forte. Pedro então disse uma frase que fez Maria refletir pelo restante da noite. O menino falou que, quando uma pessoa boa ficava sozinha por muito tempo, qualquer problema parecia ainda maior. Maria percebeu que aquilo era verdade. Apesar dos funcionários e da presença da família, Anselmo ainda enfrentava praticamente tudo sozinho. Mais tarde, já depois do jantar, o fazendeiro chamou Maria para conversar na varanda da casa principal. A noite estava silenciosa, e apenas o som dos grilos podia ser ouvido. Anselmo olhou para os campos escuros por alguns instantes, antes de dizer que tinha a impressão de que os ataques estavam chegando perto do momento decisivo. Segundo ele, quem organizava tudo aquilo parecia cada vez mais impaciente. Maria perguntou o que ele queria dizer. O velho respondeu que pessoas movidas apenas pela ganância costumavam cometer erros justamente quando acreditavam estar perto da vitória. Ele tinha a esperança de que esse momento estivesse chegando, mas também sabia que, antes disso acontecer, provavelmente enfrentariam a fase mais difícil desde que ela e seus filhos chegaram à Fazenda Santa Esperança. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio estranho na Fazenda Santa Esperança. As sabotagens diminuíram de repente, como se quem estivesse por trás delas tivesse resolvido esperar o momento certo para agir novamente. Mesmo assim, ninguém relaxava. Os funcionários continuavam fazendo rondas durante a noite. Maria seguia conferindo portas e janelas antes de voltar para casa. E Anselmo mantinha o hábito de caminhar pela propriedade todos os dias. Apesar da idade avançada, fazia questão de acompanhar de perto tudo o que acontecia. Pedro continuava ao lado dele sempre que podia. O menino já conhecia quase todos os cantos da fazenda e aprendera a perceber pequenas mudanças na paisagem. Sofia, por sua vez, seguia enchendo a casa principal de desenhos. Ela desenhava árvores, cavalos, flores e quase sempre colocava Anselmo ao lado da mãe e do irmão. Quando mostrava os desenhos, dizia que aquela era sua família na fazenda. O velho fazendeiro nunca respondia muita coisa, mas guardava cada folha com o mesmo cuidado de quem protege uma lembrança muito importante. Maria notava esses pequenos gestos e percebia que Anselmo já não era o mesmo homem fechado que conhecera no dia em que chegou à propriedade. Ele continuava sério, mas agora fazia perguntas sobre a escola de Pedro, perguntava se Sofia estava dormindo bem e até comentava receitas que lembravam pratos preparados por Helena muitos anos antes. Certa tarde, enquanto tomavam café na varanda da casa principal, Anselmo contou que fazia muito tempo que não ouvia risadas de crianças naquele lugar. Disse que, depois da morte da esposa, a casa parecia grande demais para apenas uma pessoa. Havia dias em que ele passava horas sem ouvir uma única voz. Maria respondeu que também conhecia aquele tipo de silêncio. Depois da morte do marido, muitas noites pareciam não terminar nunca. Os dois permaneceram alguns instantes sem falar nada. Não era um silêncio desconfortável. Era apenas a compreensão de duas pessoas que haviam enfrentado perdas parecidas em momentos diferentes da vida. Nos dias seguintes, Anselmo começou a demonstrar um cansaço maior. Não reclamava de dores,
mas caminhava mais devagar e fazia pausas durante as longas voltas pela fazenda. Maria percebeu isso logo nas primeiras vezes e passou a insistir para que ele descansasse um pouco mais. O fazendeiro sorria discretamente e dizia que ainda tinha muito trabalho para fazer. Pedro também notou que o amigo já não conseguia acompanhar o mesmo ritmo de antes. Em uma manhã, quando voltavam do curral, o menino ofereceu o próprio braço para ajudá-lo a subir um pequeno barranco. Anselmo aceitou e agradeceu. Depois comentou que nunca imaginou que um garoto tão novo pudesse ser tão atencioso. Pedro respondeu que o pai sempre dizia que ajudar alguém nunca deixava ninguém mais fraco. A frase fez Anselmo baixar a cabeça por alguns segundos, como se lembrasse de alguma coisa importante. Maria observou a cena de longe e sentiu um aperto no coração sem entender exatamente o motivo. O tempo continuou passando, e a fazenda começou a dar pequenos sinais de recuperação. Mesmo com tantos prejuízos, as áreas mais bem cuidadas voltavam a produzir. Os jardins estavam novamente floridos, e alguns funcionários comentavam que, se os problemas realmente tivessem acabado, talvez Santa Esperança ainda pudesse viver muitos anos. Essas conversas enchiam Maria de esperança. Pela primeira vez desde que chegara ali, ela começou a acreditar que o pior havia ficado para trás. Em uma noite tranquila, depois do jantar, Sofia insistiu para mostrar a Anselmo um novo desenho. Era a casa principal cercada por pessoas de mãos dadas. A menina apontou para cada figura e explicou quem era cada um. Quando chegou ao desenho do fazendeiro, disse sorrindo que ele ficava no meio porque toda a família precisava de alguém que cuidasse de todos. Anselmo recebeu o papel com os olhos cheios de emoção. Não disse nenhuma palavra naquele momento. Apenas acariciou a cabeça da menina e guardou o desenho junto dos outros. Maria percebeu que ele precisou respirar fundo antes de se levantar da cadeira. Naquela mesma noite, antes de voltar para casa, ela perguntou se estava tudo bem. Anselmo respondeu que sim, apenas se sentia cansado. Disse que a idade cobrava seu preço e que talvez fosse hora de diminuir um pouco o ritmo. Maria sugeriu chamar um médico para fazer uma avaliação. O fazendeiro respondeu que faria isso em breve, apenas para tranquilizá-la. No dia seguinte, ele passou a manhã resolvendo assuntos da fazenda com o advogado que costumava cuidar de seus documentos. Os dois permaneceram várias horas no escritório conversando em particular. Maria apenas levou café e alguns biscoitos durante a reunião, sem perguntar sobre o assunto. Quando o advogado foi embora, Anselmo parecia tranquilo, como alguém que finalmente colocara em ordem algo que o preocupava havia muito tempo. Antes de encerrar o expediente, chamou Maria rapidamente e agradeceu por tudo que ela vinha fazendo desde sua chegada. Ela respondeu que apenas estava retribuindo a oportunidade que recebera. O fazendeiro sorriu e disse que algumas pessoas faziam muito mais do que imaginavam. Maria não entendeu completamente aquela frase, mas também não insistiu para que ele explicasse. Naquela noite, uma chuva leve caiu sobre a fazenda. O som das gotas no telhado deixou o ambiente ainda mais silencioso. Maria colocou Pedro e Sofia para dormir e também foi descansar. Do outro lado da propriedade, Anselmo recolheu alguns papéis do escritório, observou por alguns instantes uma antiga fotografia de Helena sobre a estante e apagou as luzes da casa principal. Na manhã seguinte, Célia chegou mais cedo para iniciar a limpeza da casa. Estranhou ao perceber que Anselmo ainda não havia aparecido para tomar café, algo que nunca acontecia. Imaginando que ele estivesse cansado, bateu à porta do quarto algumas vezes. Como não recebeu resposta, chamou Maria, que acabara de chegar à cozinha. As duas trocaram um olhar preocupado. Maria bateu novamente à porta, chamou pelo nome do fazendeiro e esperou alguns segundos. O silêncio continuava. Com a ajuda de um funcionário, conseguiram abrir a porta. Anselmo estava deitado na cama, com uma expressão serena, como se estivesse apenas dormindo. O médico da cidade foi chamado imediatamente, mas ao chegar, apenas confirmou o que todos já começavam a entender. O velho fazendeiro havia falecido durante o sono, de forma tranquila, sem sofrimento. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Funcionários antigos choravam sem esconder a tristeza. Célia permaneceu sentada na cozinha durante vários minutos, sem conseguir acreditar. Pedro abaixou a cabeça em silêncio quando soube da notícia. Sofia perguntou por que Anselmo não acordava mais
e abraçou a mãe ao perceber que ela também chorava. A fazenda inteira parecia diferente naquele dia. Não era apenas a perda de um patrão. Era a despedida de alguém que, aos poucos, havia voltado a acreditar na vida por causa das pessoas que estavam ao seu lado. O velório reuniu moradores da região, antigos funcionários e conhecidos que não apareciam na propriedade havia muitos anos. Muitos lembravam da generosidade de Anselmo e da forma como sempre ajudara quem precisava, mesmo sem fazer questão de divulgar isso. Maria permaneceu ao lado das crianças durante toda a cerimônia, ainda tentando aceitar que aquele homem, que lhes dera uma nova oportunidade de viver, não estava mais ali. No fim da tarde, quando boa parte das pessoas começava a ir embora, um carro preto estacionou diante da sede da fazenda. Otávio desceu do veículo vestindo roupas escuras e caminhou até a varanda com expressão séria. Cumprimentou algumas pessoas rapidamente e entrou na casa principal como se já soubesse exatamente o que faria dali em diante. Sem demonstrar qualquer sensibilidade pelo momento, chamou Maria de lado e disse que ela deveria começar a arrumar suas coisas. Segundo ele, agora que Anselmo havia morrido, toda a fazenda passaria para suas mãos, e não havia mais motivo para que ela e os filhos continuassem morando ali. Maria ficou sem palavras por alguns instantes. Ainda tentava lidar com a dor da perda quando recebeu aquela ordem inesperada. Antes que pudesse responder, Otávio afirmou que voltaria em poucos dias para assumir oficialmente a propriedade e que esperava encontrar a casa vazia quando isso acontecesse. Ele se afastou logo em seguida, convencido de que finalmente havia conseguido tudo o que desejava, sem imaginar que a última decisão tomada por Anselmo antes de morrer mudaria completamente o rumo daquela história. Os dias que seguiram ao enterro de Anselmo foram marcados por um silêncio que parecia tomar conta de cada canto da fazenda Santa Esperança. A casa principal, que durante o último ano voltara a ter movimento por causa de Maria, Pedro e Sofia, agora parecia pesada novamente. Os funcionários trabalhavam falando pouco. Muitos ainda tinham dificuldade para acreditar que o velho fazendeiro não apareceria mais pela varanda logo cedo para observar o início das atividades. Maria também sentia um vazio difícil de explicar. Ela perdera alguém que, sem fazer promessas grandiosas, havia devolvido dignidade à sua família. Todas as manhãs, quando entrava na cozinha para preparar o café, ainda tinha a impressão de que Anselmo apareceria a qualquer momento perguntando como estava o andamento do trabalho ou comentando sobre o clima daquele dia. Pedro passou a caminhar sozinho pelos mesmos lugares onde costumava acompanhar o fazendeiro. Às vezes parava perto do curral, olhando os cavalos por vários minutos. Em outras ocasiões, seguia até o pomar, ou caminhava pelas cercas, observando os campos em silêncio. Sofia também demonstrava a falta que Anselmo fazia. Continuava desenhando, mas agora colocava um grande céu azul acima da fazenda e dizia que aquele era o lugar onde ele estava descansando. Maria fazia o possível para manter os filhos fortes, embora ela mesma ainda estivesse tentando aceitar tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, Otávio permanecia distante da propriedade. Depois da atitude fria que tivera no velório, muitos funcionários passaram a comentar que ele só apareceria novamente quando chegasse o momento de assumir oficialmente a herança. Alguns demonstravam preocupação com o futuro da fazenda. Outros tinham medo de perder o emprego caso o novo dono realmente decidisse vender as terras. Célia chegou a perguntar para Maria se ela já tinha decidido para onde iria quando fosse obrigada a deixar a pequena casa. Maria respondeu que ainda não pensava nisso. Queria esperar a leitura do testamento antes de tomar qualquer decisão. No fundo, acreditava que Anselmo talvez tivesse deixado algum período para que ela permanecesse na propriedade até conseguir organizar outra vida para os filhos. Nunca passou por sua cabeça imaginar algo diferente. Alguns dias depois, o advogado de Anselmo entrou em contato com os principais interessados para informar a data da leitura do testamento. A reunião aconteceria na própria casa principal da fazenda, onde o fazendeiro sempre resolvera seus assuntos mais importantes. Na manhã marcada, Maria vestiu a roupa mais simples e arrumada que possuía. Não queria causar qualquer impressão além da de respeito por aquele momento. Pedro e Sofia permaneceram na pequena casa com Célia, pois Maria acreditava que uma reunião sobre herança não era lugar para crianças. Antes de sair,
Sofia perguntou se Anselmo havia deixado algum recado para eles. Maria respondeu que ainda não sabia, mas que qualquer lembrança dele já seria suficiente para guardar pelo resto da vida. Quando chegou à sede da fazenda, encontrou alguns funcionários antigos reunidos na varanda. Todos conversavam em voz baixa. O advogado já organizava alguns documentos sobre uma grande mesa da sala principal. Pouco tempo depois, Otávio chegou usando um terno escuro e uma expressão de absoluta confiança. Cumprimentou poucas pessoas e entrou na sala sem sequer olhar para Maria. Seu comportamento deixava claro que considerava aquela reunião apenas uma formalidade antes de assumir tudo o que julgava ser seu. O advogado pediu que todos se sentassem. Explicou que cumpriria exatamente a vontade registrada por Anselmo e que todos deveriam ouvir a leitura completa do documento antes de fazer qualquer comentário. O ambiente ficou completamente silencioso. Era possível ouvir apenas o som das folhas sendo organizadas sobre a mesa. O advogado começou lendo informações pessoais e algumas determinações menores relacionadas a funcionários antigos, doações para pessoas da região e valores destinados à manutenção de uma pequena capela que Helena costumava frequentar. Otávio demonstrava impaciência, cruzava os braços, olhava constantemente para o relógio e parecia apenas esperar o momento em que seu nome seria anunciado como herdeiro da fazenda. Maria escutava tudo com atenção, sem qualquer expectativa. Para ela, bastava que Anselmo tivesse deixado alguma garantia para que ela pudesse permanecer ali por mais alguns meses até reorganizar a vida. Depois de alguns minutos, o advogado respirou fundo e anunciou que iniciaria a parte principal do testamento. Todos voltaram a atenção para ele. Com voz firme, leu que Anselmo Ferraz, em pleno uso de suas capacidades, deixava para Maria Duarte a sede da Fazenda Santa Esperança, todas as terras registradas em seu nome, o rebanho, as máquinas, os equipamentos agrícolas, os direitos sobre a reserva de água existente na propriedade e todos os demais bens relacionados à fazenda. Por alguns segundos ninguém conseguiu dizer absolutamente nada. O silêncio foi tão profundo que parecia impossível acreditar no que acabara de ser lido. Maria ficou imóvel. Chegou a pensar que havia entendido errado. Olhou para o advogado esperando alguma correção, mas ele apenas confirmou a leitura olhando diretamente para ela. Os funcionários trocaram olhares de espanto. Alguns levaram as mãos ao rosto sem esconder a surpresa. Célia, que também fora convidada para acompanhar a reunião, começou a chorar discretamente. Pedro e Sofia não estavam presentes, mas, se estivessem, provavelmente também não entenderiam o tamanho daquela decisão. Otávio foi o primeiro a quebrar o silêncio. Levantou-se bruscamente da cadeira e bateu as duas mãos sobre a mesa. Perguntou se aquilo era algum tipo de brincadeira. Disse que era impossível um homem como Anselmo entregar toda a fortuna da família para uma funcionária que havia chegado pouco mais de um ano antes. O advogado respondeu com tranquilidade que o documento fora elaborado meses antes da morte do fazendeiro, registrado dentro da lei e assinado diante das testemunhas exigidas. Não existia qualquer dúvida sobre sua validade. Otávio começou a andar de um lado para o outro pela sala. Seu rosto demonstrava uma mistura de surpresa e revolta. Olhou diretamente para Maria e perguntou o que ela havia feito para convencer o tio a tomar aquela decisão. Maria respondeu com sinceridade que também estava surpresa. Disse que jamais conversara com Anselmo sobre herança ou patrimônio e que nunca imaginara receber qualquer bem além do salário pelo trabalho que realizava. O advogado confirmou suas palavras ao explicar que o próprio Anselmo deixara registrado que a decisão partira exclusivamente dele, sem qualquer influência externa. Mesmo assim, Otávio não aceitava. Afirmava que tudo aquilo era absurdo e que contestaria o testamento imediatamente. Alguns funcionários começaram a comentar entre si que, conhecendo Anselmo, ele jamais tomaria uma decisão tão importante sem pensar durante muito tempo. Muitos lembravam da forma como Maria havia cuidado da fazenda, das crianças que devolveram alegria ao velho fazendeiro e da mudança que todos presenciaram ao longo daquele último ano. Ainda assim, ninguém esperava uma escolha daquela dimensão. O advogado então continuou a leitura. Explicou que Anselmo também deixava orientações específicas para a preservação da nascente de água,
proibindo qualquer exploração que colocasse em risco o abastecimento das famílias da região. Determinava ainda que Maria teria autonomia para administrar a propriedade conforme julgasse melhor, desde que respeitasse aquela vontade. Ao ouvir essas palavras, Maria lembrou imediatamente da conversa que tivera com Anselmo perto da nascente. Agora compreendia por que ele fizera questão de lhe contar aquele segredo. Não era apenas uma demonstração de confiança. Era uma preparação para algo que ela jamais imaginou que aconteceria. Otávio respirava com dificuldade. A cada nova linha lida pelo advogado, sua expressão ficava ainda mais carregada de raiva. Antes de sair da sala, apontou para Maria e afirmou que aquilo não terminaria daquela maneira. Disse que encontraria um jeito de provar que o tio havia sido manipulado e que recuperaria tudo o que lhe pertencia por direito. Sem esperar qualquer resposta, deixou a casa principal batendo a porta com força. O barulho ecoou pelos corredores enquanto os funcionários permaneciam em completo silêncio. Maria continuava sentada sem conseguir organizar os próprios pensamentos. Ainda olhava para os documentos sobre a mesa tentando entender como sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. Ela chegara à Fazenda Santa Esperança carregando apenas 2 malas, os filhos e a esperança de conseguir um emprego para sobreviver. Agora, sem jamais ter pedido ou imaginado isso, acabava de descobrir que Anselmo lhe confiara não apenas a fazenda inteira, mas também a responsabilidade de proteger tudo aquilo que ele levara uma vida inteira para construir. A notícia de que Maria havia herdado a Fazenda Santa Esperança se espalhou pela região mais rápido do que qualquer um imaginava. Antes mesmo do fim daquele dia, comerciantes da cidade, produtores rurais e moradores das comunidades vizinhas já comentavam o assunto. Alguns diziam que Anselmo tinha feito a escolha certa. Outros não conseguiam entender como uma mulher que havia chegado procurando trabalho se tornara dona de uma das propriedades mais importantes da região. Maria, porém, não tinha tempo para pensar em comentários. Sua cabeça estava cheia de dúvidas. Ela ainda caminhava pelos corredores da casa principal, sentindo que tudo aquilo parecia um sonho difícil de acreditar. Ao mesmo tempo em que se sentia grata pela confiança que Anselmo depositara nela, também entendia o tamanho da responsabilidade que acabara de receber. Não se tratava apenas de uma casa ou de algumas terras. Agora dependiam dela dezenas de funcionários, famílias que viviam da fazenda e a proteção da nascente que Anselmo prometera preservar. Naquela noite, depois de colocar Pedro e Sofia para dormir, Maria permaneceu sentada na varanda da pequena casa, olhando para o céu. Pensava em tudo o que havia acontecido desde o dia em que chegara ali, carregando apenas 2 malas. Nunca buscara riqueza. Seu único desejo era criar os filhos com dignidade. Agora a vida parecia ter mudado completamente de direção em poucos minutos. Pedro percebeu que a mãe ainda estava acordada e sentou-se ao lado dela. Perguntou se aquilo significava que eles continuariam morando na fazenda. Maria respondeu que ainda não tinha certeza. Explicou que existiam documentos, leis e muitas coisas que ainda precisavam ser resolvidas. O menino apenas segurou a mão da mãe e disse que acreditava que Anselmo sabia exatamente o que estava fazendo. Aquela frase simples deu um pouco de tranquilidade a Maria. Na manhã seguinte, ela voltou à casa principal como sempre fazia. Mesmo sendo oficialmente a nova proprietária da fazenda, continuou preparando o café para os funcionários e organizando a cozinha. Célia estranhou ao vê-la vestindo o avental. Comentou que agora aquilo já não era obrigação dela. Maria sorriu e respondeu que algumas coisas não mudavam de um dia para o outro. Disse que ainda precisava colocar muitas ideias em ordem antes de pensar em qualquer mudança. Os funcionários ouviram aquela resposta com respeito. Muitos sentiram alívio ao perceber que Maria continuava sendo exatamente a mesma pessoa. Durante os dias seguintes, ela passou boa parte do tempo ao lado do advogado de Anselmo, conhecendo os documentos da fazenda. Descobriu que existiam contratos de fornecimento, pagamentos de funcionários, registros das terras, impostos e muitas outras responsabilidades que nunca imaginara administrar. Em vários momentos pensou que talvez não fosse capaz de cuidar de tudo aquilo. O advogado percebeu sua insegurança e explicou que Anselmo deixara tudo muito organizado justamente para facilitar a transição. Também contou que o fazendeiro sempre dizia
que confiança valia mais do que experiência, porque conhecimento podia ser aprendido com o tempo. Maria guardou aquela frase na memória. Enquanto ela tentava entender a nova realidade, Otávio desapareceu por alguns dias. Ninguém sabia onde estava, mas todos comentavam que ele dificilmente aceitaria a perda da herança sem reagir. O advogado também demonstrava preocupação. Em uma conversa reservada com Maria, explicou que era muito provável que o sobrinho tentasse contestar judicialmente o testamento. Disse que isso poderia levar algum tempo, mas acreditava que o documento deixado por Anselmo era forte o suficiente para resistir a qualquer questionamento. Mesmo assim, aconselhou Maria a manter toda a documentação da fazenda organizada e evitar qualquer atitude precipitada. Ela concordou. Queria agir exatamente da forma que Anselmo faria, sempre com calma e responsabilidade. 4 dias depois da leitura do testamento, um carro conhecido voltou a entrar pela estrada principal, levantando poeira. Assim que Pedro viu o veículo pela janela da cozinha, reconheceu imediatamente o automóvel de Otávio. O menino correu para avisar a mãe. Maria respirou fundo antes de sair para recebê-lo na varanda da casa principal. Diferente da última visita, Otávio não parecia apenas irritado. Seu rosto demonstrava a confiança de alguém que acreditava ter encontrado uma forma de mudar completamente a situação. Sem sequer cumprimentar Maria, entrou na sala principal acompanhado por 2 homens de terno. Um deles carregava uma pasta cheia de documentos. O advogado de Anselmo também foi chamado imediatamente. Assim que todos estavam reunidos, Otávio abriu um sorriso discreto e colocou sobre a mesa um envelope pardo. Disse que o documento que estava ali encerraria de uma vez aquela discussão. O advogado abriu o envelope e retirou algumas folhas. À medida que lia, sua expressão mudava lentamente. Maria percebeu que algo realmente era diferente. Depois de alguns instantes, o advogado levantou os olhos e explicou que Otávio havia apresentado um segundo testamento. Segundo aquele documento, Anselmo teria alterado sua última vontade poucos dias antes de morrer. Nesse novo texto, toda a fazenda passaria para o sobrinho, anulando completamente o testamento anterior. O silêncio tomou conta da sala. Maria sentiu as pernas enfraquecerem. Parecia impossível acreditar naquilo. Otávio cruzou os braços e olhou para ela com um sorriso de satisfação. Disse que finalmente a verdade aparecera e que agora ficava claro que o tio jamais pretendia entregar o patrimônio para uma funcionária. O advogado pediu alguns minutos para analisar o documento com calma. Observou assinaturas, datas, registros e anotações. Embora demonstrasse cautela, explicou que, à primeira vista, tudo parecia estar formalmente correto. Aquela resposta aumentou ainda mais a tensão. Maria sentia o coração acelerar. Pela primeira vez desde a morte de Anselmo, acreditou que realmente poderia perder tudo. A notícia do segundo testamento se espalhou rapidamente pela fazenda. Os funcionários começaram a comentar entre si. Alguns diziam que não acreditavam naquela mudança repentina. Outros temiam que uma longa disputa judicial colocasse em risco o futuro da propriedade. Célia chorava discretamente na cozinha, enquanto organizava as louças. Ela repetia que conhecia Anselmo havia décadas e que aquilo simplesmente não combinava com a maneira como ele tomava decisões. Pedro percebeu a preocupação da mãe e perguntou se precisariam deixar a fazenda. Maria tentou tranquilizá-lo, mas sua voz já não demonstrava a mesma segurança dos dias anteriores. Ela apenas respondeu que ainda era cedo para saber o que aconteceria. Naquela noite, quase ninguém conseguiu dormir. Maria permaneceu sentada na mesa da cozinha olhando alguns documentos que o advogado deixara para análise. Quanto mais observava as assinaturas do segundo testamento, mais estranha aquela situação lhe parecia. Não conseguia explicar exatamente por quê, mas sentia que havia algo errado. Anselmo jamais dera qualquer sinal de arrependimento. Pelo contrário, poucos dias antes de morrer, havia conversado normalmente com ela, agradecido pelo trabalho realizado e demonstrado tranquilidade. Nada indicava que estivesse prestes a mudar completamente sua decisão. Mesmo assim, sem uma prova concreta, aquela impressão não seria suficiente diante da justiça. Na manhã seguinte, o advogado voltou à fazenda para informar que seria necessário abrir um processo para verificar qual dos 2 testamentos era realmente válido.
Até que tudo fosse esclarecido, Maria deveria evitar qualquer mudança importante na administração da propriedade. Otávio deixou a casa principal, convencido de que o tempo agora jogava a seu favor. Antes de entrar no carro, olhou para Maria e disse que ela devia aproveitar os últimos dias naquela fazenda porque muito em breve tudo voltaria para o verdadeiro dono. Maria permaneceu em silêncio. Não queria discutir nem alimentar provocações. Assim que o carro desapareceu pela estrada, ela voltou lentamente para dentro da casa principal. Ao passar pela sala onde tantos desenhos de Sofia ainda estavam guardados, parou diante da estante onde Anselmo costumava deixar alguns objetos pessoais. Por um instante, lembrou das inúmeras conversas que tiveram ao longo daquele ano e sentiu que, de alguma forma, o velho fazendeiro jamais deixaria uma decisão tão importante sem pensar em todas as possibilidades. Ela ainda não sabia explicar por que tinha essa certeza, mas uma pequena esperança permanecia viva dentro dela, como se alguma peça daquela história ainda estivesse escondida, esperando o momento certo para aparecer. Os dias seguintes foram os mais difíceis desde que Maria chegara à fazenda Santa Esperança. Pela primeira vez, ela sentiu que todo o esforço feito ao longo daquele ano podia desaparecer de uma hora para outra. A dúvida sobre qual testamento seria considerado verdadeiro deixava todos inseguros. Os funcionários continuavam trabalhando, mas já não sabiam quem seria o futuro dono da propriedade. Alguns evitavam fazer planos. Outros comentavam em voz baixa que talvez fosse melhor procurar trabalho em outra fazenda antes que tudo mudasse. Maria percebia o medo estampado no rosto de cada um deles e fazia o possível para transmitir calma, mesmo sem saber o que aconteceria nos dias seguintes. Todas as manhãs ela seguia sua rotina. Preparava o café, conversava com os trabalhadores, verificava o andamento das atividades e tentava manter a fazenda funcionando normalmente. Fazia isso porque acreditava que Anselmo gostaria de ver Santa Esperança continuando viva, independentemente da disputa que estava acontecendo. Pedro observava a mãe com atenção. O menino já entendia que aquela situação era muito séria. Em alguns momentos, perguntava se existia alguma novidade. Maria respondia que ainda estavam esperando a análise dos documentos. Sofia era quem menos compreendia tudo aquilo. Apenas percebia que os adultos falavam baixo e que quase ninguém sorria como antes. Certo dia, enquanto desenhava na varanda da pequena casa, perguntou à mãe se Anselmo ficaria triste vendo todo mundo daquele jeito. Maria abaixou a cabeça por alguns segundos antes de responder que acreditava que sim. A menina então voltou ao desenho sem dizer mais nada. Enquanto isso, o advogado analisava cuidadosamente os 2 testamentos. As assinaturas pareciam muito parecidas. As testemunhas do segundo documento realmente existiam e o registro havia sido feito poucos dias antes da morte de Anselmo. Tudo indicava que a disputa seria longa. Otávio, por sua vez, parecia cada vez mais confiante. Passou a visitar a fazenda com frequência, caminhando pelos terrenos como se já fosse o proprietário. Em algumas ocasiões, chegava a conversar com fornecedores dizendo que em breve assumiria oficialmente a administração. Esse comportamento incomodava profundamente os funcionários, mas ninguém queria provocar um conflito maior. Maria preferia ignorar as provocações. Sabia que qualquer reação impulsiva poderia ser usada contra ela. Em uma tarde chuvosa, depois de terminar algumas tarefas na cozinha da casa principal, Maria decidiu organizar parte dos objetos pessoais de Anselmo que ainda permaneciam em um armário do escritório. Não pretendia mexer em documentos importantes. Apenas queria separar fotografias, livros e pequenas lembranças que talvez merecessem ser guardadas com mais cuidado. Enquanto limpava uma das prateleiras, encontrou vários desenhos feitos por Sofia cuidadosamente organizados em uma pasta. Cada folha estava preservada como se fosse um objeto precioso. Maria sorriu emocionada ao perceber o carinho que Anselmo tinha pela menina. Continuou organizando o restante do armário, até que Sofia entrou correndo no escritório, segurando um novo desenho nas mãos. A menina perguntou se poderia colocar aquele também junto dos outros. Maria respondeu que sim. Enquanto Sofia observava os papéis espalhados sobre a mesa, de repente franziu a testa como quem tentava lembrar de alguma coisa importante. Ficou alguns segundos em silêncio e então perguntou onde estava a caixinha de madeira que Anselmo havia lhe dado. Maria olhou surpresa para a filha.
Não fazia ideia do que ela estava falando. Perguntou que caixa era aquela. Sofia respondeu naturalmente que, algumas semanas antes de morrer, Anselmo a chamara na varanda da casa principal, quando ninguém mais estava por perto. Contou que ele entregara uma pequena caixa de madeira e dissera que ela só deveria abrir quando a casa ficasse silenciosa. Como a menina não entendera o significado da frase, resolveu guardar a caixa dentro do armário de seu quarto e acabou esquecendo completamente dela depois da morte do fazendeiro. Maria sentiu o coração acelerar. Perguntou imediatamente onde a caixa estava. Sofia respondeu que continuava escondida entre suas roupas. As duas caminharam rapidamente até a pequena casa. Pedro, curioso, acompanhou a mãe e a irmã sem entender o motivo de tanta pressa. Sofia abriu o armário, afastou algumas peças de roupa e retirou uma pequena caixa de madeira escura, muito bem conservada. Na tampa, havia apenas as iniciais AF, gravadas discretamente. Maria segurou o objeto com cuidado. As mãos tremiam levemente. Por alguns segundos ficou olhando para a caixa sem saber se deveria abri-la. Então lembrou das palavras da filha. Anselmo pedira que ela fosse aberta quando a casa ficasse silenciosa. Agora ele já não estava mais ali. Talvez fosse exatamente aquele o momento que ele imaginara. Maria respirou fundo e levantou a tampa. Dentro havia um envelope grosso, um pequeno aparelho de gravação e um molho de documentos organizados cuidadosamente. Pedro aproximou-se para observar. Sofia apenas ficou olhando em silêncio. Maria retirou primeiro o aparelho de gravação. Havia um bilhete preso a ele com poucas palavras escritas pela própria letra de Anselmo. O recado dizia que aquela gravação deveria ser entregue ao advogado caso alguém tentasse alterar sua verdadeira vontade depois de sua morte. Maria sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Sem perder tempo, chamou imediatamente o advogado, que chegou à fazenda pouco tempo depois. Todos se reuniram no escritório da casa principal. O aparelho foi ligado diante de todos. Alguns segundos de silêncio antecederam a voz firme de Anselmo. Na gravação, ele explicava que desconfiava de que Otávio tentaria falsificar documentos para assumir a fazenda. Contava que vinha observando o comportamento do sobrinho havia muito tempo e que já não confiava nele. Também afirmava claramente que seu único testamento verdadeiro era aquele que deixava toda a propriedade para Maria Duarte. Em seguida, explicava que escolhera esconder aquela gravação porque acreditava que o sobrinho esperaria sua morte para agir. O advogado permaneceu completamente imóvel durante toda a gravação. Quando ela terminou, abriu imediatamente o envelope que estava na caixa. Dentro havia cópias autenticadas do testamento verdadeiro. Laudos assinados por especialistas confirmando sua capacidade mental no dia em que o documento foi elaborado, além de fotografias e registros que comprovavam encontros secretos entre Otávio e o empresário interessado na compra das terras. Também existiam anotações detalhadas feitas por Anselmo sobre cada sabotagem sofrida pela fazenda, com datas, horários e observações que mostravam como os prejuízos coincidiam com as visitas do sobrinho à região. Havia ainda recibos, mensagens impressas e uma série de documentos que ligavam diretamente Otávio aos acontecimentos dos últimos meses. O advogado passou longos minutos examinando tudo. Quanto mais analisava aqueles papéis, mais evidente ficava que Anselmo preparara cuidadosamente uma forma de proteger Maria, caso sua desconfiança se confirmasse. Pedro olhava tudo admirado. Nunca imaginara que o velho fazendeiro tivesse pensado em tantos detalhes. Sofia apenas perguntou se aquilo significava que ninguém precisaria ir embora da fazenda. Maria não conseguiu responder imediatamente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela lembrava de todas as vezes em que Anselmo parecera tranquilo mesmo diante das sabotagens. Agora entendia que ele vinha se preparando para aquele momento muito antes de qualquer um perceber. Ainda naquela tarde, o advogado entrou em contato com as autoridades e entregou todo o material encontrado na caixa. A gravação, os documentos autenticados e as provas das sabotagens mudaram completamente o rumo da investigação. Pela primeira vez desde a morte de Anselmo, Maria sentiu que a verdade finalmente começava a aparecer. Enquanto observava a pequena caixa de madeira sobre a mesa, percebeu que o velho fazendeiro conseguira protegê-la mesmo depois de partir.
deixando escondida justamente nas mãos da pessoa que ninguém imaginaria guardar um segredo tão importante. A pequena Sofia, que sem saber, carregara durante todo aquele tempo a chave capaz de revelar tudo o que Otávio acreditava ter conseguido esconder. A descoberta da caixa escondida por Sofia mudou completamente o rumo da história da Fazenda Santa Esperança. No dia seguinte, bem cedo, o advogado voltou acompanhado por representantes da polícia e entregou oficialmente todos os documentos encontrados, além da gravação feita por Anselmo. Cada folha foi analisada com atenção. As assinaturas, os registros em cartório, as anotações do fazendeiro e os comprovantes guardados durante meses formavam um conjunto de provas muito mais forte do que qualquer argumento apresentado por Otávio. O segundo testamento, que até então parecia verdadeiro, passou a ser investigado com mais cuidado. Especialistas compararam assinaturas, datas e registros e descobriram várias irregularidades. Alguns carimbos pertenciam a dias em que Anselmo sequer havia saído da fazenda. 2 testemunhas afirmaram inicialmente que estavam presentes na assinatura do documento, mas acabaram entrando em contradição quando foram ouvidas separadamente. A mentira começou a aparecer pouco a pouco. Enquanto isso, Maria procurava manter a rotina da propriedade. Ela não queria que os funcionários ficassem ainda mais inseguros. Mesmo sabendo que a situação começava a mudar a seu favor, continuava acordando cedo, conversando com os trabalhadores e acompanhando os serviços da fazenda. Muitos deles passaram a demonstrar ainda mais respeito por ela. Percebiam que, mesmo diante de toda aquela disputa, Maria nunca tratara ninguém com arrogância, nem deixara que a nova posição mudasse seu jeito simples de agir. Pedro observava tudo com orgulho. Em vários momentos ajudava os peões, como fazia desde que conhecera Anselmo. Sofia continuava desenhando quase todos os dias. Um de seus novos desenhos mostrava uma grande árvore protegendo uma casa durante uma tempestade. Quando Maria perguntou o significado, a menina respondeu que a árvore era Anselmo cuidando da fazenda, mesmo sem estar mais ali. A resposta emocionou todos que ouviram. Alguns dias depois, Otávio foi chamado para prestar depoimento. No começo manteve a mesma postura confiante de sempre. Negou qualquer participação nas sabotagens, afirmou que o segundo testamento era verdadeiro e acusou Maria de tentar se aproveitar da boa vontade de um homem idoso. Porém, conforme as provas eram apresentadas, sua segurança começou a desaparecer. Os investigadores mostraram fotografias de reuniões escondidas com um empresário interessado nas terras. Em seguida, apresentaram registros de ligações telefônicas feitas exatamente nos dias em que aconteceram as principais sabotagens na fazenda. Depois vieram mensagens recuperadas durante a investigação que mostravam conversas sobre a desvalorização da propriedade e planos para convencer Anselmo a vender tudo por um preço muito abaixo do valor real. Diante daquele conjunto de provas, Otávio já não conseguia responder com a mesma firmeza. O empresário que aparecia nas fotografias também foi localizado. No início, tentou negar qualquer envolvimento, mas percebeu que a situação estava ficando cada vez mais complicada. Para diminuir sua própria responsabilidade, decidiu colaborar com a investigação. Contou que Otávio havia prometido entregar a fazenda por um valor muito baixo assim que conseguisse assumir a herança. Confirmou que o plano consistia em provocar prejuízos constantes para criar a impressão de que a propriedade estava falida. Também revelou que parte das sabotagens foi executada por pessoas contratadas apenas para realizar pequenos danos durante a madrugada. Cada novo depoimento confirmava aquilo que Pedro descobrira meses antes, quando ouvira a conversa escondido perto da estrada. Pouco tempo depois, a perícia concluiu oficialmente que o segundo testamento havia sido falsificado. A assinatura de Anselmo fora copiada com bastante habilidade, mas alguns detalhes técnicos mostravam que não era autêntica. Além disso, o papel utilizado na impressão havia sido produzido depois da data em que o documento dizia ter sido assinado. Aquela informação praticamente encerrava qualquer dúvida restante. Com todas as provas reunidas, a justiça declarou válido apenas o testamento original deixado por Anselmo. Otávio passou a responder pelos crimes de falsificação de documento, fraude, associação para cometer sabotagens e prejuízos causados à Fazenda Santa Esperança. Quando recebeu a notícia de que seria preso preventivamente até o andamento do processo,
Tentou discutir com os policiais, dizendo que tudo não passava de uma armação. Ninguém mais acreditava em suas palavras. Enquanto ele era levado, muitos moradores da região observavam em silêncio. Alguns lembravam de quantas vezes ele aparecera fingindo preocupação com o tio, quando na verdade estava interessado apenas na fortuna escondida naquelas terras. Depois que a situação jurídica começou a ser resolvida, o advogado procurou Maria novamente. Disse que ainda existia um último envelope deixado por Anselmo. Explicou que o fazendeiro pedira expressamente que aquela carta fosse entregue apenas quando toda a disputa terminasse e a verdade fosse comprovada. Maria segurou o envelope por alguns instantes antes de abri-lo. Reconheceu imediatamente a letra firme de Anselmo. Sentou-se na antiga cadeira do escritório onde tantas vezes o vira organizando documentos e começou a ler. Logo nas primeiras linhas, o fazendeiro agradecia pelos meses de convivência com Maria, Pedro e Sofia. Dizia que a presença deles devolvera vida à fazenda e também ao seu coração, que havia permanecido vazio durante muitos anos depois da morte de Helena. Maria sorriu emocionada, mas ainda não imaginava que a maior revelação estava nas páginas seguintes. Anselmo escreveu que existia uma verdade que nunca tivera coragem de contar enquanto estava vivo. Muitos anos antes, quando ainda era um fazendeiro mais jovem, sofreu um grave acidente em uma estrada durante uma forte chuva. Seu carro saiu da pista e caiu em uma área de difícil acesso. Ferido e sem conseguir pedir ajuda, acreditou que morreria ali. Foi justamente naquele momento que um caminhoneiro que passava pelo local parou para socorrê-lo. O homem enfrentou a chuva, conseguiu retirar Anselmo do veículo e permaneceu ao seu lado até a chegada do resgate. Graças àquela atitude, sua vida foi salva. Maria continuou lendo com as mãos tremendo. Nas linhas seguintes, Anselmo revelou que aquele caminhoneiro era justamente o marido dela. Explicou que os dois mantiveram contato por algum tempo depois do acidente, mas a vida acabou levando cada um para um caminho diferente. Ainda assim, ele nunca esqueceu o homem que lhe dera uma segunda chance de viver. Muitos anos depois, ao descobrir por conhecidos da região que aquele caminhoneiro havia morrido por causa de uma doença grave e deixado uma esposa com 2 filhos enfrentando dificuldades, Anselmo decidiu procurá-los discretamente. Não queria aparecer oferecendo dinheiro nem criar qualquer constrangimento. Pediu a alguns funcionários antigos e pessoas de confiança que tentassem encontrar Maria sem revelar o verdadeiro motivo. Quando soube que ela procurava trabalho e já estava prestes a perder a casa onde morava, percebeu que finalmente tinha a oportunidade de retribuir um gesto que jamais esquecera. Maria parou a leitura por alguns segundos. As lágrimas caíam sem que ela percebesse. Todas as lembranças do marido voltaram à sua memória. Ela sempre soubera que ele gostava de ajudar as pessoas, mas nunca imaginou que um simples ato de coragem realizado tantos anos antes mudaria completamente o destino de sua família. Pedro e Sofia, que haviam entrado silenciosamente no escritório, aproximaram-se da mãe sem dizer nada. Ela os abraçou e continuou lendo o restante da carta. Anselmo escrevia que a chegada deles à Fazenda Santa Esperança nunca fora obra do acaso. Desde o primeiro dia em que viu Maria atravessando o portão com 2 malas e as crianças ao lado, soube exatamente quem ela era. Preferiu, porém, deixar que a confiança entre eles nascesse naturalmente, sem que ela se sentisse em dívida ou acreditasse que estava recebendo qualquer favor. Queria apenas devolver, da forma mais digna possível, a vida que um dia recebera das mãos do homem que Maria tanto amava. Quando terminou de ler a carta, Maria olhou pela janela do escritório para os campos da fazenda iluminados pelo fim da tarde e compreendeu que todas as dificuldades enfrentadas desde a morte do marido haviam levado sua família exatamente ao lugar onde aquela antiga dívida de gratidão finalmente encontraria seu verdadeiro desfecho. Depois que toda a verdade veio à tona e a justiça confirmou definitivamente a validade do testamento de Anselmo, a Fazenda Santa Esperança finalmente voltou a viver dias de tranquilidade. Pela primeira vez em muito tempo, os funcionários chegavam para trabalhar sem o medo de encontrar novos prejuízos espalhados pela propriedade. As cercas permaneceram intactas. Os animais voltaram a circular em segurança pelos pastos e os galpões deixaram de ser motivo de preocupação.
Maria sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas agora sentia que podia olhar para o futuro sem carregar o peso da incerteza. Logo nas primeiras semanas, reuniu todos os funcionários na varanda da casa principal. Muitos estavam apreensivos, sem saber se haveria mudanças ou demissões. Maria olhou para cada um deles e agradeceu pela lealdade demonstrada durante os momentos mais difíceis. Disse que ninguém perderia o emprego e que a fazenda continuaria sendo administrada com respeito por todas as pessoas que ajudaram a manter aquele lugar de pé. As palavras dela foram recebidas com alívio. Alguns trabalhadores chegaram a se emocionar. Muitos haviam passado anos ao lado de Anselmo e temiam que tudo fosse vendido depois de sua morte. Agora percebiam que a propriedade continuaria seguindo o caminho que ele sempre desejou. Nos meses seguintes, Maria começou a colocar em prática tudo o que aprendera observando Anselmo. Antes de fazer qualquer mudança, conversava com quem realmente conhecia a rotina da fazenda. Perguntava aos peões quais cercas precisavam ser trocadas primeiro. Ouvia os responsáveis pelos animais antes de comprar novos equipamentos e consultava Célia sobre melhorias na casa principal. Ela acreditava que ninguém construía um futuro sozinho. Pouco a pouco, Santa Esperança voltou a produzir como nos melhores tempos. As plantações cresceram novamente, o rebanho aumentou e as contas começaram a mostrar resultados positivos. Pedro acompanhava cada etapa desse trabalho com entusiasmo. O menino já estava maior e fazia questão de ajudar sempre que podia. Continuava andando pelos campos, agora lembrando dos conselhos que recebera de Anselmo durante tantas caminhadas. Muitas vezes parava diante de alguma cerca e dizia para os funcionários que o velho fazendeiro costumava verificar aquele lugar todos os dias. Aos poucos, sem perceber, Pedro começou a repetir alguns hábitos do homem que aprendera a admirar. Sofia também continuava levando alegria para todos ao redor. Seus desenhos passaram a ocupar um espaço especial na casa principal. Maria mandou colocar molduras em alguns deles e organizou uma pequena parede com as ilustrações que a menina havia presenteado a Anselmo durante aquele ano. Quem entrava na sala logo percebia aquelas imagens coloridas mostrando flores, cavalos, árvores e pessoas de mãos dadas. Muitos visitantes perguntavam quem havia feito os desenhos. Maria respondia com orgulho que eram lembranças da amizade entre uma menina e um homem que redescobriu a felicidade quando voltou a ouvir risadas de criança dentro daquela casa. A promessa feita por Anselmo à esposa Helena também jamais foi esquecida. Maria reuniu especialistas para garantir que a nascente continuasse preservada exatamente como ele desejava. Em vez de permitir que empresas explorassem comercialmente a reserva de água mineral, decidiu criar uma cooperativa para cuidar daquele patrimônio de forma responsável. A água continuou abastecendo gratuitamente as famílias da região que dependiam dela havia tantos anos. Muitos moradores passaram a visitar a fazenda apenas para agradecer pela decisão. Alguns idosos contavam que seus pais já utilizavam aquela água quando eram crianças. Maria entendia que proteger a nascente era uma forma de honrar a memória de Anselmo e também de Helena. Com o tempo, outra ideia começou a crescer em seu coração. Ela lembrava das inúmeras conversas que tivera com trabalhadores da região, muitos deles contando que os filhos precisavam deixar o campo porque não tinham oportunidade de aprender novas técnicas de produção. Então decidiu transformar uma parte da fazenda em uma escola agrícola. O projeto levou meses para ficar pronto. Antigos galpões foram reformados, novas salas de aula foram construídas e profissionais especializados começaram a oferecer cursos para jovens e adultos interessados em trabalhar na agricultura de maneira mais moderna e sustentável. Quando chegou o momento de escolher um nome para a escola, Maria não teve qualquer dúvida. O lugar passou a se chamar Instituto Anselmo Ferraz. A notícia da inauguração se espalhou rapidamente. No dia marcado, moradores de toda a região compareceram à fazenda. Antigos funcionários, famílias beneficiadas pela cooperativa de água, autoridades locais e dezenas de jovens reuniram-se diante da nova escola. Pedro e Sofia caminhavam orgulhosos ao lado da mãe, enquanto observavam a movimentação. Durante a cerimônia, Maria fez um breve agradecimento. Contou que tudo aquilo só existia porque um homem que parecia ter perdido a esperança
resolveu abrir as portas de sua casa para uma família que precisava apenas de uma oportunidade. Não falou sobre dinheiro, herança ou disputa judicial. Preferiu lembrar da generosidade de Anselmo e da forma como ele acreditava que as pessoas mereciam uma segunda chance. Depois da cerimônia, enquanto todos visitavam as novas instalações, Maria entrou sozinha na antiga casa principal. Queria apenas respirar um pouco depois de um dia tão intenso. Caminhou lentamente pelos corredores observando os quadros, os móveis antigos e os objetos que permaneciam exatamente nos mesmos lugares onde Anselmo os deixara. Ao chegar ao escritório, seus olhos pararam sobre uma fotografia antiga de Anselmo e Helena sorrindo diante da nascente. Ela retirou delicadamente o porta-retrato para limpar a moldura. Nesse momento percebeu que havia algo preso atrás da fotografia. Era um pequeno envelope dobrado com cuidado. Seu coração acelerou imediatamente. Reconheceu outra vez a letra firme de Anselmo escrita na parte da frente. Com emoção, abriu o papel e começou a ler. Naquela última mensagem, o velho fazendeiro dizia que imaginava que Maria só encontraria aquele bilhete quando a fazenda estivesse novamente cheia de vida. Escrevia que muita gente acreditaria que ele deixara sua fortuna para retribuir os cuidados recebidos durante o último ano de sua vida, mas explicava que esse nunca fora o verdadeiro motivo. Contava que, quando Maria atravessou o portão da fazenda com Pedro e Sofia, encontrou uma propriedade marcada pela solidão, mas foi a família dela que devolveu sentido aos seus dias. Escreveu que Pedro lhe lembrava a curiosidade que ele próprio tinha quando era menino e que Sofia conseguira fazer algo que nenhum dinheiro do mundo havia conseguido durante anos, encher aquela casa de alegria novamente. Disse também que Maria nunca o tratou como um homem rico ou poderoso. Sempre o tratou como alguém que precisava de companhia, respeito e atenção. Segundo Anselmo, isso era muito mais valioso do que qualquer patrimônio. Nas últimas linhas, escreveu que não entregara a fazenda como pagamento por um favor nem para quitar uma dívida antiga. A ajuda recebida do marido de Maria havia sido apenas o motivo que o levou a procurá-la. A verdadeira razão de sua escolha aconteceu depois. Durante aquele único ano de convivência, Maria, Pedro e Sofia lhe deram aquilo que ele acreditava nunca mais encontrar depois da morte de Helena, o sentimento de fazer parte de uma família novamente. Terminou dizendo que riquezas podiam ser construídas ao longo da vida, mas uma família verdadeira era um presente raro, impossível de comprar. Quando Maria terminou de ler, permaneceu alguns minutos segurando a carta contra o peito. As lágrimas escorriam em silêncio enquanto ela olhava pela janela para os campos onde Pedro conversava com alguns alunos da escola e Sofia corria entre as árvores mostrando seus desenhos às crianças que participavam da inauguração. Naquele instante, ela compreendeu que a maior herança deixada por Anselmo nunca tinha sido a fazenda, a nascente ou a fortuna construída ao longo de tantos anos. O verdadeiro legado estava na oportunidade de transformar a dor em um novo começo, permitindo que pessoas marcadas pela perda encontrassem umas nas outras a força para reconstruir suas vidas. Enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas e o movimento da inauguração enchia novamente a Fazenda Santa Esperança de vozes, risadas e esperança, Maria sorriu ao perceber que aquele lugar jamais voltaria a conhecer a solidão que um dia dominou cada um de seus cantos, porque a família que Anselmo sempre sonhou finalmente estava em casa.